O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Sumbuê, camona, que cafuide, achiuna. Sumbuê, camona, que cafuide, achiuna. Começa agora na Rádio Tox de Aruanda, programa Raízes do Culto. Apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto orixá e mestre em alta magia. Oferecimento, loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande satisfação e prazer que hoje eu estou aqui com vocês no programa Raízes do Culto, falando sobre orixá, falando sobre alta magia, falando sobre os assuntos mais diversos que você gostaria de saber, gostaria de perguntar e não tem para quem perguntar, mas aqui no programa Raízes do Culto você pode perguntar. Você pode perguntar aqui diretamente para mim, Marcelo Alban, como sacerdote do culto e mestre em alta magia. Eu posso estar explicando a vocês, abrindo um novo conhecimento, um novo leque, para que vocês entendam melhor como trabalhar com orixá, como trabalhar com alta magia, como trabalhar com os encantamentos da Jurema, a grande cidade da ciência e do conhecimento, né? Porque eu fico me perguntando muitas vezes, queridos internautas, amigos que estão aí em casa, muitos falam que sabe e nada sabe. Muitos acreditam que sabe alguma coisa ou que saiba alguma coisa, mas na verdade não sabe nada. Aquele que diz que não sabe nada entende de tudo. Então você, meu amigo, minha amiga, que está aí em casa, você preste atenção no que eu falo, analise, não acredite na minha verdade, porque a minha verdade muitas vezes não é a sua verdade. Eu não sou o dono da razão, nem sou o dono de todo o conhecimento, mas o pouco conhecimento nesses longos 20 anos de culto de orixá, no culto da tradição de Jurema e na alta magia, eu quero passar para vocês, deixar um legado aqui que não é meu, que não é seu, mas é de todos nós. Então nós devemos aproveitar para aprender, para conhecer e o melhor ainda, questionar o porquê. Porque as pessoas falam, mas não dão provas concretas que aquilo ali existe, o que aquilo realmente acontece, né? Então muitas vezes nós perdemos a fé, perdemos o carinho, o amor pelas entidades que muitas vezes não tem culpa, né? Então muitas vezes a gente fica se perguntando aonde estamos errando. Por isso que eu agradeço todos os dias a Eledumare, a Obatalá, a Orlocum, a Ifá, aos mestres da Jurema e a todas as entidades que aqui na minha casa habitam, por ter as entidades que eu tenho, né? Eu agradeço vocês por me ouvir, agradeço por poder escutar vocês também. É com grande prazer e satisfação que hoje eu estou aqui. Semana passada eu estava dando consulta desde as 2 horas da tarde e a minha entidade chamada Dona Maria Mulambo, minha pombogira, acho que vocês conheceram, ficaram assim horrorizados, mas é o jeito dela. Ela é autêntica, ela não é adestrada, ela é autêntica, ela é Maria Mulambo e acabou, entendeu? Muitos até mandaram e-mail falando assim, mas a pombogira fala palavrão, é coisa do médium. Eu garanto pra vocês que eu não falo palavrão, sou uma pessoa muito difícil de falar palavrão, entendeu? Porque quando eu falo palavrão, eu não falo esse tipo de palavrão de vocês não. Eu garanto pra vocês que meus palavrões é muito mais pesado, entendeu?
Então eu prefiro não falar, eu prefiro não dizer, eu prefiro cantar, dar risada. Mas eu agradeço a ela por tudo que ela me deu até o dia de hoje e o que ela vem me dando e ensinando aqui na minha casa, mostrando aos filhos de santo da casa, aos clientes que aqui vêm buscar uma resposta. Eu garanto para vocês que ela dá. Tanto que eu falo para as pessoas, não conte sua vida para mim, eu não quero saber da sua vida. Quem tem que falar é a entidade. Então, quando vocês forem aí consultar qualquer pai de santo, mãe de santo, quem for, conta uma história mentirosa, vamos ver se a entidade realmente existe. É a prova dos 13, porque aqui na minha casa, quando o médium vira, eu faço prova, tá? No meu tempo era colocar fogo na mão, estourar pólvora na mão, era beber cachaça, era andar em cima do caco de vidro, era comer gilete, era o inferno, né? Então hoje nós não podemos fazer isso, mas tem outros testes, entendeu? Muitas vezes eu falo para as pessoas contarem uma mentira para aquele médico que está incorporado, para ver se realmente a entidade está ali, porque hoje, neste mundo que nós vivemos, neste mundo hoje, as pessoas falam com Deus, falam com os anjos, falam com as entidades, incorporam santos e santas, tudo que é tipo aí, e lançam-se no mercado que nós hoje estamos pobres, que hoje nós estamos em decadência. Nós não estamos em evolução, mas sim em decadência. Por quê? Porque todo mundo hoje tem uma mediunidade, todo mundo é vidente. Eu nunca fui vidente, eu enxergo através do jogo de búzios, que não é uma vidência, mas sim uma ciência, um estudo, um conhecimento, uma rotatividade de vidas, de karmas, né? Então quando você trabalha essa energia de orixá, você trabalha a alta magia, você começa a entender, né, melhor as coisas, você começa a desvendar melhor o universo que você vive. Porque hoje você vê, todo mundo fala em alta magia, todo mundo fala de magia, todo mundo fala de bruxaria, mas não entende, não conhece, sabe? As pessoas, para conhecer alta magia, elas têm que ter o sangue. É que nem aprender borra de café, você tem que ter o sangue. Se você não tiver o sangue daquele povo ali, você não consegue ler. Então é a mesma coisa alta magia. Alta magia é porque tem no sangue, é para quem corre nas veias, né? Então eu agradeço ao meu avô que me passou essa ciência e esse conhecimento. Agradeço também ao mestre Mostardinha, que me passou toda essa ciência e todo este conhecimento que hoje eu uso para ajudar as pessoas, para abrir caminho e para mostrar que realmente ainda existe entidades, que realmente ainda existe magia, que existe uma força espiritual muito maior do que nós acreditamos. Então você que quer ir mandar sua pergunta, você que quer ir conversar com o Marcelo Alban, você que quer tirar suas dúvidas, me adiciona aí no MSN, que é contatomarceloalban@hotmail.com, e ali você vai poder mandar todas as suas perguntas, todos os questionamentos, dúvidas, tudo aquilo que você um dia quis perguntar e nunca teve coragem. Aqui no programa Raiz do Culto é rasgado sem vírgula e sem verbo. Aqui nós somos simples, humilde, mas somos os melhores. Então não adianta as pessoas querendo falar algo, porque eu sou simples, humilde, mas sou o melhor naquilo que faço. Se você, meu amigo, está em casa, você tem orixá, então você aprende uma coisa: você é o melhor. Se você realmente tem a energia espiritual na sua vida, então você é o melhor. E você é o melhor para você mesmo, que é o importante. Não diga que os outros são melhores, diga que você é o melhor. Ache aí seus caminhos. E hoje o programa é falando sobre Preto Velho dentro da Jurema, como que agem essas entidades maravilhosas, fantásticas dentro da Jurema, como trabalhar com as entidades femininas, as mestras, ou seja, as pombogiras que ali acompanham a cidade da Jurema. E outra coisa que as pessoas não sabem, e hoje eu vou estar dizendo a você, meu amigo internauta, a Jurema, ela tem várias cidades. Tem a cidade da Jurema, tem a cidade do Angico, tem a cidade do Ajacá, tem a cidade do Ajacum, tem a cidade do Mestre Urubá, Mestre Ipanema. Então, são várias cidades que compõem a cidade da Jurema. Hoje as pessoas se batizam primeiro na Jurema, ou depois fazem tombo de Jurema, ou primeiro faz o tombo, depois se batizam. É uma coisa bem complicada. Então você que está aí na sua casa e quer mandar suas perguntas aqui para mim, porque hoje eu estou afiado, hoje eu estou com a língua solta. Então
Então você que tá aí na sua casa, quer mandar as perguntas pro mestre Alban aqui, né? Pro Marcelo Alban, que hoje eu sou o mestre de Jurema, entendeu? Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Juremar, com a minha fumaça apontada vou lançar, com a ciência de Salomão vou trazer você até mim, seja de dia, seja de noite, seja na encruzilhada, seja na mata, seja na calunga maior, seja na calunga menor, eu sou mestre da Jurema, por isso eu te digo, meu filho, o meu nome, para quem não me conhece, é seu Zé do Boi. Então, é assim que é a saudação dentro da Jurema. Axé em seus caminhos. E eu quero convidar meu amigo Alan aqui para me ajudar, para me dar uma força, para compartilhar aqui da ciência e da sabedoria de todos os nossos ouvintes. Axé em seus caminhos, Alan. Axé em seus caminhos, Marcelo, para aprender também, com certeza, assim como os nossos ouvintes. Boa noite a todos, boa noite, Marcelo. E o Marcelo hoje falou uma coisa interessante, bacana mesmo. O programa Raiz do Culto ele é democrático, ele dá a oportunidade de você questionar, de você mandar a sua pergunta, participar daquilo que talvez você não tenha resposta lá fora que você tem. Né, Marcelo? É verdade. Aqui a pessoa alcança o resultado que ela está buscando, alcança as respostas que ela tenha talvez aí dúvidas. Então, a oportunidade está aí. O MSN que nós estamos aberto é contato marceloalban@hotmail.com. E o tema de hoje, Marcelo, adorei, muito bom mesmo. E amanhã, inclusive, eu vou estar fazendo aqui um ritual para os pretos velhos da Jurema. Amanhã vai ter a catimba, vai ter a mirão, vai ter o canjerê, vai ter o romper dos atabaques, o romper do maraco, do ajacá e do ajacume, entendeu? Amanhã nós vamos afirmar a Jurema, vamos abalar a Jurema, como é falado aqui. As pessoas falam assim, vou incorporar, né? Sim. Na Jurema a gente fala que vai abalar a Jurema, para que os mestres venham, entendeu? Que os mestres venham até nós e que eles possam nos orientar e nos consagrar com a sua ciência e conhecimento. Falando de uma forma incorporação, você, até na Jurema, os pretos velhos da Jurema incorporam totalmente diferentes da Umbanda, né? Muito diferente. Tanto que eles não vêm assim curvado, aquelas dor nas costas, né? Sim. Eles vêm de uma forma bem mesmo, da forma que eles morreram, da forma que eles viveram aqui na Terra. Nem todo preto velho era arcado ou tinha aquela certa postura, né? Sim. Então eles vêm do jeito que eles eram em terra mesmo, do jeito que eles faziam ali, quando eles estavam em terra, vivendo ali no sertão, ali na roça, no meio do povo mesmo. O engraçado é que assim, os negros africanos, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles encontraram muita dificuldade em fazer o culto ao orixá. Então o que acontece? Eles tiveram assim uma troca de conhecimento, uma troca de energia com os antigos índios, com os pajés que aqui viviam. Então o que acontece? A Jurema ela é composta de várias cidades. E tem o catimbó, que é uma forma diferente de tocar de Jurema. Tem o canjerê, que é outra forma, que é o que nós vamos tocar. Então, dentro da Jurema, existem vários ritos. Não é tudo igual, entendeu, Alan? Sim. Não é assim, vou usar exemplo que as pessoas conhecem bem. É como na Umbanda. Na Umbanda abre os trabalhos e daquela forma e vai até o final, né? Vai saudando os orixás, aí incorpora um caboclo, um baiano e assim vai, né? Dentro da Jurema já é diferente, entendeu? Porque a Jurema de caboclo, ela é uma. A Jurema de mesa, que está ligada mais aos pretos velhos, mais a santas almas, já é diferente. A forma de abalar a Jurema já é diferente. Não é igual de caboclo, não é igual do boiadeiro, entendeu? É bem diferente. A forma de se consagrar também é diferente da Umbanda. Então o que acontece? A pessoa muitas vezes fala assim, mas lá na minha casa, outro dia eu escutei isso no centro de São Paulo, lá no fórum que eu fui, e a pessoa falou assim, mas na minha casa também a gente toca Jurema. Porque lá tem a cabocla Jurema, porque lá tem o caboclo da Jurema, entendeu? Sim. Eu falei, mas isso não é Jurema, isso é uma entidade. Lá na sua casa tem a casa de Jurema, tem a cidade da Jurema, tem os mestres assentado ali, afirmado ali? Não. Então eu falei, então é Umbanda. Não, mas minha mãe de santo canta para abrir a Jurema. Eu falei, não, mas isso não quer dizer que ela está fazendo Jurema. Você sabe como ralar um fumo? Se você é um Jurema, você tem que saber como ralar um fumo, como prepara a bebida da Jurema. Não, isso a gente não faz. Fumo pra gente vai lá na casa de artigos religiosos e compra e traz.
Fala, não, é diferente. Porque quando a gente vai fazer a Jurema, o que acontece? A gente tem que saber ralar o fumo, como ralar o fumo e como abalar ele para cada entidade. Então é uma ciência bem diferente das outras, entendeu? Entendi. Então muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu sei fazer isso, mas eu sei fazer aquilo, mas eu... Não é. É que a pessoa viu, alguém falou, mas o que acontece? É uma energia totalmente diferente, entendeu? Entendi. Tem uma coisa que tá na moda, é o chamado Umbandaime, né? E uns falam que esse Umbandaime é a Jurema na Umbanda, outros falam... Tem umas coisas disso, e hoje é uma oportunidade para as pessoas entenderem que a Jurema tem o seu fundamento, é necessário regras dentro da casa, né? Sim. Para se cultuar a Jurema e para se cultuar realmente a Jurema, né? Porque o que acontece? Você tem que ter os cachimbos, você tem que ter o cachimbo de Angico, o cachimbo de Leamba, o cachimbo de Ajucá, você tem que ter as bages que compõem a cidade. Então as pessoas muitas vezes falam, eu fiz Jurema. Não, você não fez. E outra coisa, a Jurema, ela é totalmente ligada ao cristianismo, porque ela sofreu a influência do padre cristão, entendeu? Sim. Então, que nem assim, dentro da Jurema, eles têm a parte de Marcos Salles, que é o grande mestre, né, da nossa ciência, da nossa seita, e ele quando ele traz o ensinamento de Salomão, aonde foi consagrada toda a essência da cidade da Jurema, ele traz esse lado cristão. Aí já vem os negros africanos com sua cultura, porque a Jurema ela não tem discriminação com nada, entendeu? É aberto a todos. É aberto a todas as entidades. A única entidades que não condiz e não comporta é as entidades de magia negra, entendeu? Que como é chamado por aí. Sim. Tanto que dentro da Jurema a gente não tem vamos dizer assim, o Exu da gente são os esquerdeiros, entendeu? Entendi. Então eles são os últimos a ser louvado e chamado na Terra, entendeu? São entidades mais robustas, mas... são para outros tipos de trabalho, para outros tipos de emergências dentro da casa, entendeu? Entendi. Então quem vem mais é o mestre, quem vem mais são as entidades que realmente trabalha, que é o caboclo, que é o boiadeiro, que é os lajeiros, os tangeiros, entendeu? Os cangaceiros também entram, Marcelo? Também os cangaceiros. Então, são outras energias. E nós não temos essa diferença de cangaceiro para marinheiro, marinheiro para baiano, baiano para marujo, não tem. É tudo uma coisa só, é tudo mestre. Entendi. A única que tem as diferenças são os esquerdeiros, os pretos velhos, entendeu? Sim. E os caboclos de pena. Aí depois os outros são todos mestres. Então eles têm só essa aí. Agora o resto é tudo a mesma coisa, entendeu? Quando você se refere à cidade, Marcelo, seria a linha de trabalho, por exemplo? Sim, seria a linha de trabalho, seria a linha onde essas energias vêm e aonde elas podem ser abaladas, entendeu? Entendi. Então, o que acontece? As pessoas não entendem quando falam que preto velho é Egum, que preto velho é do cemitério, que preto velho é do cruzeiro. Então, isso daí foi muita mistificação do brasileiro, não da ciência mesmo, porque preto velho dentro da Jurema tem o cruzeiro dele, mas o cruzeiro dele não é o cruzeiro do cemitério, aonde fica lá os quiumbas, entendeu? Sim. A parte negativa. Porque se você for pro cemitério, você vai ver gente chorando, você não vai ver ninguém lá gritando que ganhou na loteria lá dentro, entendeu? Verdade. Então lá é para outros segmentos. Então o que acontece? O cruzeiro do Preto Velho, ele é afirmado, ele é batido, ele é consagrado, entendeu? Ele é abalado e tem as entoadas que são feitas ali no mato, onde é assentado o cruzeiro do Preto Velho, entendeu? Entendi. E ali você vai trabalhar as energias daquela egrégora que tá ali, que é aqueles Preto Velho, que é Pai Cipriano, que é Pai Maomé, entendeu? Sim. Então vai chamando. E eles não têm esse nome que nós estamos acostumados a ouvir, Pai Benedito, entendeu? Sim. Esses nomes mais tradicionais é difícil ouvir dentro da Jurema mesmo, entendeu? Entendi. Que nem o meu Preto Velho chama João de Pemba, entendeu? Eu já ouvi falar bastante desse Preto Velho. Então, que já não é tão tradicional que nem Pai Benedito, que nem Pai Guiné, né? Pai Calunga.
Então lá tem outros nomes, outros preto velho, entendeu? Preto velho Cipriano, entendeu? Preto velho João do Acaiá, entendeu? Então assim vai, tem vários preto velhos, mas são nomes bem mais difíceis. Não é uma coisa que nós estamos acostumados a ver e ouvir no nosso cotidiano, entendeu? Entendi. Não tão populares aí na boca do povo, né? Não é tão popular. Bacana. Então, as pessoas têm que entender que quando você fala de preto velho dentro da Jurema, você está falando de outras energias e de outras espiritualidades, entendeu? Entendi, Marcelo. Então, quando você trabalha a energia do preto velho, você tem a panela do segredo, você tem todo o ritual. Então, não é uma coisa simples. E dentro da Jurema, os nossos pretos velhos também recebem orô de animais, entendeu? Ah, tá. Não é só fumaça e Jurema, não. Eles recebem também o egé ali para consagrar. Eles têm o tronco deles, eles têm a cidade deles. Então não é uma coisa simplesmente chegar ali e falar adorei as almas, bater palma e cantar adorei as almas e tá tudo feito. Não é assim. Existem outras formas de entoar, de invocar essas energias de preto velho, entendeu? Entendi, Marcelo. Tanto que nós temos o assentamento dos pretos velhos africanos e dos pretos velhos que aqui viveram, entendeu? Caso de preto velho africano é uma coisa, e os pretos velhos que nasceram aqui no Brasil e foram escravizados, que tiveram a mistura deles com caboclo ou até mesmo com europeu, é outra forma, tanto que tem preto velho branco, né? Claro, não significa que ele é preto. Então deveria ser assim, o preto branco, não tem, ou o velho branco. Sim. Então é aquela coisa, é diferente a forma de assentar, é a forma diferente de cultuar, a forma de exaltar, de chamar também, é tudo diferente. Então as pessoas têm que entender que existe essa variação de preto velho dentro da Jurema, não é só uma única coisa, entendeu, Alan? Bacana, Marcelo, hoje o tema tá bem legal e quem quiser participar com dúvidas, perguntas, Marcelo não só vai falar dos pretos velhos, mas também das pombagiras, as mestras na Jurema. Então, as suas dúvidas devem ser enviadas para o e-mail ou MSN, contato marceloalban@hotmail.com. Contato marceloalban@hotmail.com. Isso, e aí as pessoas podem tirar suas dúvidas, saber como tratar essa energia, porque os pretos velhos, ele também tem as grandes mirongas, entendeu? As grandes feitiçaria brasileira, as grandes bruxarias, eles trazem isso. O preto velho não serve só para curar, para tirar o mal, mas eles abrem caminho, eles também fazem feitiços para todos os tipos de coisas que vocês imaginarem. Não deixe se enganar, porque eles são velhos, entendeu? Porque eles têm experiência e têm uma ciência muito maior do que muitos por aí, entendeu? Se limitam, acho que muita gente se limita, né? Um exemplo, Ogum é só dos caminhos, tal é só dos caminhos, né, Marcelo? E Sim. Na verdade, todos têm aí o poder de fazer tudo, né? Sim, e eles têm as suas magias, eles têm a sua forma de culto, eles têm a forma de trabalhar as suas energias, entendeu? Sim. Então, existe toda uma ciência por trás disso. Então, você, meu amigo internauta que está em casa e acha que preto velho é só ir lá no Cruzeiro das Almas, lá e acender uma vela, se engana, porque isso daí, essa ciência tem muito conhecimento, tem uma energia fantástica. E o engraçado é que o povo dá café amargo pro preto velho, né? Sim. Mas não deve, porque o café tem que ser bem doce, porque a cana-do-açúcar é a principal fonte de energia deles. De Egum, de ancestralidade, está ligado ao retorno à vida, entendeu? E à morte. Entendi. Então as pessoas muitas vezes acabam dando café amargo. E eu fico perguntando, mas por que do amargo? A vida é tão amarga, ainda dá café amargo pro espírito, coitado, né? Mas dentro da Jurema o café é bem doce, entendeu? Entendi. Porque está ligado à cana, está ligado ao doce. Bacana. Bacana. Hoje é uma oportunidade para todo mundo tirar suas dúvidas. Marcelo, pedindo uma parte rapidinho, só avisar os nossos ouvintes, nós estamos com matrículas abertas do curso de Odologia, curso virtual, tá? As matrículas vão até o dia 10. Mas assim, as pessoas que já quiserem se matriculando, melhor ainda, porque a gente já vai passando as orientações de como será o curso, os materiais disponíveis, enfim. Quem quiser se matriculando, o site é www.edubal.com.br.
estudaremcasa.com.br. Tá? Qualquer dúvida, perguntem pra gente no MSN que estamos à disposição. Ok, mas... É verdade. E outra coisa, o curso de odologia, gente, não é só um curso falando de odologia. Ali você vai aprender sobre orixá, vai aprender como lidar com a energia das pessoas, é uma terapia. E as pessoas muitas vezes falam assim, mas 4 meses de curso, mas você perde 4 meses da sua vida fazendo merda aí fora. Porque se você estuda odologia, você estuda a sua vida, você estuda seu caminho, você estuda quem é você para de fazer essas merdas na vida e para de atrapalhar os outros também, que é pior ainda. Você se atrapalha e atrapalha os outros, né? Verdade. Então quando você faz odologia, você para com isso, você aprende a estudar a sua vida em primeiro lugar, você aprende uma terapia e como trabalhar. E as pessoas ainda têm como tirar as dúvidas. Sim. Porque elas entram no MSN, aqui no contato marceloalban@hotmail.com, elas tiram as dúvidas delas sobre a odologia, muitas vezes a pessoa me passa até a data de nascimento dela, que nem os alunos que estão terminando o curso agora, pegaram e falaram assim pra mim, mas eu quero saber um pouco da minha vida, e me passaram as datas, e nós fomos, durante o curso, nós fomos falando sobre a vida de cada um, mostrando, orientando, entendeu? Mostrando para eles como funciona, inclusive aqui nenhum dos alunos assim que destacou bastante foi o Luciano e o Sidney, que foi pessoas assim que mais puxavam a conversa, puxava mais vamos dizer assim, queria abrangir mais o leque da odologia. Então é aquela coisa, eles tiveram oportunidade de conversar, de tirar as dúvidas, de ver como realmente funciona. E você pode ser cristão, você pode ser judeu, você pode ser o que for. Odologia não é religião, é uma ciência de estudar o karma através da data de nascimento. Por quê? Porque o africano, ele acredita que o universo se curva, ou seja, tem várias repetições da mesma vida em vários aspectos. Então a odologia te mostra isso claramente e te mostra como você faz para se melhorar, como você faz para melhorar seu terreiro, você faz de você uma pessoa melhor, você se faz melhor, porque você vai ter mais, vamos dizer assim, assunto, mais conselho, mais didático para oferecer para os seus médios. Então as pessoas muitas vezes acabam querendo fazer algo, mas elas não param para analisar que elas podem fazer isso em pouco tempo. Então 4 meses não é nada. Então você que está em casa, queridos internautas, vai lá, se registre no curso, sabe? Vai lá, faça suas matrículas, faça parte dessa família de odologia, que eu garanto que vocês vão poder aprender muito, mas muito mesmo. É verdade, dê uma olhada, entre lá no site www.estudaremcasa.com.br, cliquem no curso de odologia e deem uma olhada na programação do curso, os temas que o Marcelo aborda, tudo que é falado no curso. Tem um vídeo de apresentação para você ter uma ideia mais ou menos do que o curso contém. Mas assim, você tem à sua disposição a apostila, tá? Você tem as videoaulas, você vai ter o fórum de dúvidas, textos, questionários, vai ter aí bastante coisa aí para realmente você aprender de verdade. É o que o Marcelo falou, são 4 meses estudando, mas você não para a sua vida. Você chega em casa em qualquer horário, de dia, de noite, de madrugada, qualquer dia, qualquer horário você vai e estuda. Entra na sala de aula virtual, assiste o vídeo, lê a apostila. A apostila você pode imprimir, levar para o seu serviço e lendo durante o serviço, ler no caminho até o serviço ou até a escola, enfim. Mas você tem aí a opção de imprimir a sua apostila e estudar isso em casa, mesmo que não esteja conectado na internet. Então tem as videoaulas, a apostila, texto, tem assim bastante coisa bacana. Você vai gostar, é uma coisa que você vai aprender e é uma ferramenta, né, Marcelo, que a pessoa vai ter na casa dela. Em qualquer momento que ela for utilizar, seja ela que já trabalha com o lado espiritual ou com o oráculo, você vai somar com a tua vida. Isso é verdade. Né? Você vai somar. Lá tem algumas explicações também sobre o jogo de búzios, assim, algumas coisas que as pessoas podem estar aprendendo sobre o jogo de búzios, como lidar com ele, algumas situações. Então o curso ele é bem completo, é 4 meses, entendeu? É um curso difícil? É complicado? Não vou mentir para vocês, porque mas vai do interesse de cada um de aprender. Vocês têm interesse de aprender tanta porcaria aí no mundo, de assistir uma novela falida,
Vocês têm paciência de ir num lugar onde você só vê coisas que não vai te acrescentar nada? Então cabe a vocês também, internauta, a procurar sua melhora e sua evolução. Achar seus caminhos. E olha, aqui os internautas eles já estão perguntando, já estão participando. É verdade, já estão mesmo. Então as pessoas já estão aqui fazendo parte, entendeu? É verdade. Qualquer dúvida, adicione então no MSN, que é o que estamos abertos aí. Tanto dúvidas sobre o curso quanto o tema. As perguntas sobre o tema devem ser perguntadas durante o programa, tá? Então, depois o pessoal quer mandar pergunta, dá tempo de responder, não dá. Porque realmente tem os dia a dia, o Marcelo para o programa, mas a vida dele continua amanhã, então não dá tempo de ficar respondendo as perguntas do tema abordado. As pessoas que quiserem ir participando, já vão enviando as perguntas, assim como um monte de gente já está fazendo, tá? Envie para o MSN, contato marceloalban@hotmail.com. Marcelo, vou passar uma pergunta rapidinho para você entra no tema aí, tá? Tem bastante coisa ainda para a gente falar. A Luciana de São Paulo, posso passar para você a pergunta dela? Pode. Ela pede para você falar um pouquinho mais das cidades da Jurema. Como funciona isso? Então, o que acontece? As cidades da Jurema são as cidades de fixação de cada mestre. É como se tivesse um ponto de ligação, ou seja, uma conexão aonde você se conecta com o seu mestre. É como se fosse um filtro de linha aonde você pega a sua energia, joga dentro daquela cidade onde está o assentamento ali, mas a energia do mestre, ela se funde em uma só, aonde ela toma conta de você através da fumaça, através vamos dizer assim, do abalo mesmo da ciência, que é o pau que está ali, aonde está as coisas assentadas. Aí é só mesmo quem conhece ela, só quem é iniciado, quem faz parte, porque é umas coisas bem diferentes. As pessoas muitas vezes veem Jurema, acham que é uma imagem, acham que é um pau que está ali, e não é. Existe muito fundamento, existe muita ciência, existe muito conhecimento ali dentro para ser aplicado, entendeu? Entendi. Então é assim que funciona, para ela ter uma ideia, uma visão mais ou menos do que é. Bacana, Marcelo. Ok, e só lembrando que o Marcelo está falando de Jurema hoje, os pretos velhos na Jurema e das pombagiras também. Você sabe que, né, Marcelo, é um tema que dá o que falar, né? É verdade, sabe por quê? Até que eu estou recebendo aqui do Reginaldo, do Flávio, e aqui é outra aqui que eu não entendi, aqui que o nome dele, as pessoas entram no MSN com aqueles pauzinho, né? Verdade, né? E eu sou tiozão, então tem coisa que eu não entendo não, viu, gente? Modesto, Marcelo. Oi? Tiozão, Marcelo. Sou tiozão, tenho 34 anos, então não sou moleque. Eles colocam uns pauzinhos aqui e eu não sei se é Endel, se é Andel, entendeu? Entendi. Mas eles estão falando assim que eu deveria fazer outros programas com a Maria Mulambo, entendeu? Verdade. Em primeiro lugar, eles vão ter que me dar um computador novo, porque o meu queimou, tá? Os meus microfones estão todos queimados, tá aqui. A Cristiane Gimenez de testemunha, tá a minha esposa, o pessoal que sexta-feira vem aqui, eu posso convidar todo mundo para fazer um programa junto, e eles vão falar, queimou meu computador e queimou também os meus fones aqui que eu uso. Então, só se vocês me derem um computador novo, porque senão não dá. Não dá. Computador pro programa, né, Marcelo? Um notebook por programa. Então vai sair muito caro esse programa. Mas eu posso até ver uma hora e tentar fazer alguma coisa sim, porque eles estão falando aqui que eles adoraram, entendeu? Claro. Que ela é bem, bem real mesmo, ver que ela não finge pra falar, é ela mesmo e acabou. E eles adoraram e eles queriam que você colocasse no ar lá o programa pra eles pegar a receita dos feitiços que ela ensinou, que eles acharam bárbaro, entendeu? Ela tava falando com a Cris ontem, a gente vai colocar isso aí, vamos tentar colocar também no YouTube, pro pessoal assistir, pro pessoal ouvir pelo YouTube também. Vai ficar bem à disposição aí, mas a gente vai colocar sim, Marcelo. Porque as pessoas, elas estão aqui falando, aí tem a Regiane aqui que entrou agora, a Regiane ela falou assim, eu sou fã da Mulambo, a minha mãe vira com Maria Mulambo, e ela é bem daquele jeito mesmo. Acha aí seus caminhos, traga a Mulambo pra fazer mais programa. Você tá vendo como o povo eles são opositor à minha pessoa? Tá vendo? Quem gosta mais de mim aqui nesse programa, eu fico assim magoado, meu coração de pedra, ele fica totalmente magoado com vocês, viu? Verdade, a Mulambo vai ganhar o espaço do Marcelo agora, a Mulambo apresenta o Raiz do Culto. Já pensou? Aí o povo vai querer toda hora estar falando com a Mulambo e eu vou ficar de lado, eu sou ciumento, entendeu? Eu comecei o programa Raiz do Culto, eu quero
Eu quero total cobertura. Não aceito dividir os direitos autorários. Verdade, verdade. Bacana, Marcelo. Mas a gente vai colocar assim à disposição. O pessoal pediu pra gente, tava falando com a Cris ontem isso. Que a Cris esteve com a gente no dia que a Mulambo estava incorporada, e a gente, combinando com a Cris, a gente vai colocar assim até no YouTube pro pessoal poder acompanhar aí. Realmente perguntaram bastante. Então, até aqui, ó, o Mosaico da Costa, ele fala assim: Mulambo é Mulambo, quem tem Mulambo não morre pobre. Isso é verdade. Sou prova viva, amigo. Axé em seus caminhos. O povo gostou da Mulambo, né? Apesar do povo ter falado que ela fala muito palavrão, mas é uma coisa dela. Eu prefiro que ela fale palavrão e me dê dinheiro, do que ela não falar palavrão e eu ficar sem dinheiro. Então fale palavrão, mas me dê dinheiro. Eu sou uma pessoa igual o tio Patinhas, entendeu? Eu vejo cifras. Brincadeira, gente. É pra descontrair um pouco. Mas a Mulambo deu o que falar mesmo. Foi muito legal. Muito bacana. Falhou bastante, porque o Marcelo falou, imagina, queimou fone, queimou tudo. Foi realmente fora do controle. A gente tentou controlar. Era uma transmissão mais estável possível. Mas ainda assim o pessoal conseguiu acompanhar bem. Foi bom, foi bacana. Verdade. É verdade. Mas o importante é assim que todos os ouvintes que escutaram mandaram muitos e-mails, teve muita gente adicionando, pessoas que dizem que nunca tinha escutado a rádio, pessoas que escutavam outras rádios e agora passam de sexta-feira a escutar o programa Raízes do Culto, né? E as pessoas gostam bastante, porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu não tenho nada para esconder, eu não penso para falar e não vou pensar. Essa é uma qualidade minha. E eu ouvi isso de uma pessoa que é muito inteligente, muito sábio, e ele falou pra mim: essa é uma grande qualidade sua, Marcela, é você falar o que você pensa, então você não tá nem aí, é por isso que você vive. Então é isso que importa pra mim, é falar mesmo, explicar. Se eu não sei, eu vou atrás, eu sou humilde a falar, que nem muitas vezes a pessoa me pergunta de Angola, de Jeje, eu falo, não sei, porque eu não estudo Angola, eu não estudo Jeje, eu sou de uma tradição Iorubá. Iorubá é outra coisa, então não posso misturar, entendeu? Senão fica coxa de retalho. A pessoa fala assim: ah, mas eu sou de Umbanda, mas eu faço eu raspo a cabeça. Ah, mas eu sou de Candomblé, mas eu toco pagelança. Ah, mas então começa a se fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba perdendo a raiz do que ela é. Então aqui na minha casa eu sei separar bem. O dia que eu vou tocar culto ao orixá, é culto ao orixá. Eu não vou mexer lá com a Jurema, eu não vou mexer com os espíritos de alta magia, com as entidades, não vou, eu vou fazer candomblé. O dia que eu tô mexendo com Jurema é Jurema, o dia que eu tô mexendo com alta magia é alta magia. Eu não misturo, entendeu? Inclusive eu tenho um amigo meu aqui, que hoje eu considero ele como meu amigo, o Luiz, e ele fala assim: Marcelo, você é muito impertinente. Você é muito impertinente. E eu sou mesmo. Por quê? Porque eu gosto das coisas, cutucar a ferida de cada um. Porque é o único jeito da gente levantar e tomar providência. Porque você pode ver, a gente fica 10 anos sem ir no médico, mas o dia que dá uma gripe e aquela gripe coloca a gente em cima de uma cama, a gente vai rastejando pro médico. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então eu sou igual. Eu sou impertinente mesmo, porque eu cutuco a ferida de todo mundo. Entendeu? Eu cutuco mesmo, porque eu não gosto de ver pessoas tão inteligentes, seres tão evoluído como nós somos, que viemos de um primata e hoje nós dominamos um planeta e destruímos eles também, mas nós não temos condições de evoluir mais ainda? Será que nós não temos condições de ser pessoas melhores? Então eu cutuco mesmo a ferida de cada um. Quem não quer ser cutucado na ferida, tampe os ouvidos, entendeu? Mas aqui, ó, já chegou mais aqui gente para me adicionar, tá? Aqui, ó, Tamara, ela tá dizendo aqui: adoro suas palavras, continue assim. Então é vocês que me dão força pra me ser mais linguarudo do que eu já sou. Você tá vendo, Alan? O pessoal me diz que eu sou linguarudo, então eles querem que eu seja mais linguarudo ainda. Eu vou ter que fazer um ebó de língua pra mim daqui a pouco. Existe, mas... Existe um ebó de língua. Depois eu vou ensinar um feitiço com língua, que é muito bom, entendeu, Alan? Entendi. Já que você falou, existe sim. Vamos dizer, você tá no meio de uma fofoca, o povo tá te acusando, você tá com problema com justiça, tem até o Itã de Fá que diz sobre a língua, que a mesma língua que fala coisas boas também falam coisas ruins, entendeu? Sim. Então existe um ebó que Xangô fez para ele poder se tornar rei e se tornar justo naquilo que ele queria. Então foi feito um ebó
para a língua. E isso, em outros programas, eu vou explicar um pouco como funciona a cosmologia Iorubá, para as pessoas entenderem um pouco como que o orixá age na vida da gente. Mas existe um ebócie de língua. Então, se você está com problema de falação, problema com justiça, problema que é de uma coisa que está enroscada e você não consegue sair daquilo, você arruma uma língua de boi. Você arruma uma língua de boi, 7 pregos de cumieira, aqueles prego grande, que é para sentar a porta, né? Sim. Bem grandão. 7 ovos. 7 ovos também de pata. 7 ovos de pata. Ali nos ovos você escreve o nome das pessoas que estão te trazendo confusão, fofoca, trazendo tudo que não presta para sua vida. Um alguidar também. Aí você pega a língua e vai batendo no seu corpo todinha. Mas bate mesmo, como se estivesse tomando chicotada do povo. E diz a Exu, diz a Xangô, que essa é a língua do povo que está te massacrando. Aí você coloca essa língua dentro do alguidar, pega os ovos, passa no corpo, arruma todo ali dentro do alguidar e pega os pregos e vai enfiando na língua e vai pedindo para que a fofoca se acabe, que a língua do povo não tenha força contra você. Você vai furando. Você pega essa língua, leva perto de um formigueiro, cutuca o formigueiro ali para ele ficar bem agitado, coloca essa língua no meio, joga açúcar por cima e entrega ali. Eu duvido que as pessoas que estão falando mal de você injustamente vai ser feita justiça. Porque esse ebó é para fazer justiça contra os faladores, entendeu? Entendi. Então você vê que existe ebó para tudo. Para tudo existe ebó. O Marcelo sabe todos, vocês viram, né? Não sei todos, estou aprendendo ainda. Sou apenas um principiante. Mas para todas as finalidades sempre tem um aí, não tem, Marcelo? Oi? Para todas as finalidades você tem um aí. Tenho. Bacana. Entendeu? O povo fala assim, mas você vai morrer, vai pro inferno, porque você ensina muito ebó, muita magia pro povo, você resolve o problema do povo, você se mete a mão no karma do povo. Eu não vou pro inferno não, sabe por quê, Alan? Por quê, Marcelo? Porque o inferno é para os ignorantes que não sabem o que estão falando, entendeu? E para os sábios, e aqueles que vivem bem, que sempre estão dando risada, sempre estão evoluindo, sempre estão conseguindo as coisas aqui na Terra, estão bem, vai pro céu. Por quê? Porque eu estou com a minha alma aberta. O meu karma, ele está aberto. Por quê? Porque eu estou fazendo tudo aquilo que eu vim para a Terra para fazer. Eu não estou fugindo do meu destino. Agora as pessoas que fogem do destino dela, que inventa, que falam coisas que não sabe, é a mesma coisa essa semana. Essa semana eu vou dar um exemplo. Sim. Eu fui na faculdade lá, até tenho que agradecer pelo você ter me ajudado a fazer o trabalho de tecnologia da educação. Você tirou 10, entendeu? Deu certo. Você tirou 10. Então, eu fui para participar do debate sobre os vídeos que nós apresentamos no começo do semestre, né? Sim. E aí a menina estava falando uma coisa e ela não tinha consciência do que ela estava falando sobre a espiritualidade dentro de uma escola. Entendeu? E eu falei pra ela, é muito perigoso isso que você está falando, porque você não tem visão do que você está falando sobre a espiritualidade de uma criança dentro da escola. Então quer dizer que uma criança, se ela chega raspada de orixá, porque a família dela é toda de orixá, você já não vai deixar ela entrar na sala de aula. Porque existe um pré-conceito, entendeu? Sim. Então ela falou. E aí o que aconteceu? Ela pegou, saiu lá da sala e ela foi até o banheiro lá, tomar água, sei lá, e ela escorregou. E ela quebrou a perna, entendeu? Nossa. Então o que aconteceu? A força do universo estava punindo ela, porque ela estava dizendo algo que ela não sabia. Então ela julgou alguém, ela mostrou o dedo para alguém e muitas vezes ela não sabia o que ela estava falando ali. Então o universo cobra. Então cobra do falso profeta, cobra da falsa pessoa que vai ali dizendo que sabe, daquela pessoa que diz que está incorporada e não está. Então o universo cobra, porque eu vi isso e tirei como prova, porque ela falou algo que ofendia os espíritas, ou seja, as pessoas que estão de candomblé, de umbanda, mesa branca. Ela falou algo num debate que reúne muitas pessoas que ofende a religião. E ela foi lá, então o universo cobrou dela, então cobra. Que nem as pessoas andam falando que estão fazendo curso de odologia comigo, e eu nem sei quem são essas pessoas, entendeu?
estão aplicando o do Logi, falando que foi eu que ensinei. Aí eu falo assim, então quando a pessoa me adiciona no MSN, que vê meus vídeos que tem no YouTube, essa semana que vai entrar agora, eu vou estar lançando aí no YouTube, vocês de casa, amigos, vão ter uma aula gratuita sobre dominomancia, viu, Alan? Bacana, Marcelo. Para as pessoas entenderem um pouco, saber de onde vem o dominó, o jogo de dominó, quem é. Então vai ter assim uns 10 minutos de aula grátis, sabe? Para ver mesmo como funciona. Então o que acontece? As pessoas me adicionam e falam assim, olha, pergunta para essa pessoa como que é um Odoo de junção, o que é um Odoo de expansão, o que é um Odoo inicial e um Odoo final. Aí ela vai lá e pergunta, a pessoa não sabe. Então você vê que não fez o curso comigo. Exatamente. Então, mas ela vai ser cobrada pelo universo por ela estar aplicando algo que ela não tem a consciência e nem a ciência. Por isso que dentro da Jurema, nós sempre estamos falando a ciência. Você vê que todos os programas de Jurema que eu falo da ciência. É verdade. Porque a ciência é tudo aquilo que você entende. Então, a pessoa tem que entender o que acontece dentro da Jurema, entendeu? Sim. O que acontece dentro do... vamos dizer, dessa egrégora que cresce. Essa egrégora é muito perigosa. Tanto que as pessoas que vão comigo fazer Jurema ficam passados de ver como que é a iniciação, a primeira iniciação da Jurema. Que não é brincadeira, entendeu? Sim. Exatamente. E é importante que, assim, lembrando que tudo que o Marcelo fala aqui é tudo com muita ética, porque ele vivencia, né, Marcelo? Importante vivenciar. Se uma pessoa te perguntar o que você falou agora sobre Angola, talvez você não vai responder se você não souber, se você não vivencia. Né? É uma questão de ética isso também, né? Então na religião a gente tem que ter isso, principalmente antes de falar qualquer coisa, colocar um ponto de vista, saber o que está falando e vivenciar. Né? Hoje o culto ao orixá, a Jurema, você vivencia isso dentro da sua casa, né? Sim, vivencio. Eu já tenho hoje, eu tenho 5 pessoas que são juremadas por mim, entendeu? Sim. E a Jurema que nós plantamos não abre cura, porque existe Jurema que abre cura, nós não abrimos cura, é tudo através da fumaça e do cachimbo, entendeu? Entendi. É o pensamento, a reza, a invocação, a atuada ali que nós fazemos, e jogamos a fumaça em cima das pessoas, em cima do mestre, e a transformação e a mudança vem sim, na fé da grande ciência da Jurema, entendeu? Na fé de Marcos Salles, nós temos a Jurema plantada aqui. Bacana, Marcelo. Marcelo, só lembrando uma coisa aqui, no domingo você vai estar na Assembleia Legislativa representando o culto ao orixá, num seminário, né? Isso, eu vou estar lá representando domingo o culto de orixás, mostrando toda essa visão com meu amigo e professor Samuel Luz, entendeu? E que ele é presidente da Ablico. E ele é uma pessoa assim, que é evangélica. Eu convidei ele para vir no programa Raiz do Culto, ele já foi na televisão comigo, e ele disse que vai fazer questão, sim, de estar comigo aqui, porque ele viu que eu sou uma pessoa que tem um esclarecimento, e eu não falo batata e nem bugalhos, entendeu? Eu falo coisas que realmente eu vivencio, coisas que realmente eu pratico há 20 anos, não são 20 dias não, são 20 anos praticando essa religião, e eu tenho a ciência comigo, graças a grande mãe terra aí, que é a Jurema, que nos dá essa força para continuarmos aqui firme e forte, né, Alan? Exatamente, Marcelo, exatamente. Marcelo, posso te passar uma pergunta rapidinho aqui? Pode. O Sérgio, ele diz o seguinte: estou em Portugal, ouvindo o programa e gostando muito. Será muito ouvido por aqui agora. Queria fazer uma pergunta, se possível responder. Sou da Umbanda, tenho uma mediunidade, mas estou em desenvolvimento com os meus guias. Ele diz que não sente os guias muito próximos dele. Ele pergunta se isso seria por causa da ansiedade, se você saberia responder isso para ele. Olha, isso não tem nada a ver com ansiedade não, tá? Isso daí, Alan, o que acontece? Existe um tratamento espiritual para isso. Existe uma forma de trabalhar dentro da Jurema. Quando o médium está incorporando suas entidades, essas entidades não estão pegando ou não estão tendo desenvoltura, o problema está no médium. Aí o que nós fazemos? Nós fazemos a limpeza, né? Através da fumaça, através do maracá, através da abalação mesmo da Jurema, leva o médium para o mato, lá é feito um ritual, e lá nós damos a Jurema, lá fazemos a consagração do batismo, que é o primeiro passo, batizamos aquele médium, coroamos a entidade que ali vai se apresentar,
E aí começa um desenvolvimento. Então o que está faltando no caso dele é firmeza, é limpeza. Ele está precisando realmente, se ele quiser, ele pode me adicionar aí no MSN, que é contato@marceloalban@hotmail.com, e aí eu posso estar conversando com ele, explicando melhor. Porque isso daí é falta de mediunidade, é falta de firmeza, é falta de fazer as coisas que são necessárias para que as entidades se aproximem mais dele, entendeu? Não é ansiedade, não. Se fosse ansiedade, ele precisava de um psicólogo, né? Verdade. Então, Sérgio, adiciona no MSN aí, contato@marceloalban@hotmail.com, tá? Isso para todo mundo. Quem quiser adicionar, mandar suas dúvidas, perguntas. Marcelo, outra pergunta rapidinho. A Maria, ela pergunta para você se você já ouviu falar do mestre José Quebra-Pedra. Então, esses mestres são, vamos dizer assim, evolução do mestre Pau Pereiro, entendeu? Sim. Então, Pau Pereiro, ele tem várias fases e ele tem vários nomes. Então, todos esses mestres que tem José alguma coisa, ou João alguma coisa, está ligado ao mestre Pau Pereira. Ele é o grande general da Jurema, é uma entidade de muita força, entendeu? Mas, para esse mestre existe um ritual que se faz, entendeu? Existe uma comida muito boa para que ele traga assim, prosperidade e firmeza. Ele é muito usado como firmeza na Jurema de algumas casas, porque ele aguenta o tranco, vamos dizer assim, pra vocês entenderem do modo curto. Sim. Ele aguenta o tranco, entendeu? Entendi. Bacana. Então, esse mestre é muito bom. Bacana, Marcelo. Marcelo, se tiver alguma dúvida que você queira passar daí? Então, aqui tem várias dúvidas, várias perguntas, né? Aqui o enfermeiro Adriano, ele faz uma pergunta. Marcelo, já tenho 4 anos de Umbanda. O zelador diz que eu sou rodante e ainda não sinto nenhum abalo do meu orixá. Qual seria a explicação? Adriano, nesse caso tem que ver se você não está com problema com ancestralidade, porque ancestralidade aí já não foge do contexto da Jurema. Ancestralidade é você cuidar da sua essência espiritual, ver aonde está tendo esse fechamento de caminho e tentar abrir. Aí teria que ser feito um jogo de búzios para saber se realmente o seu maior problema é de ancestralidade ou se seu problema é ligado a energias terrestres que estão bloqueando. Então, Adriano, tem que ver só através de uma consulta mesmo, ou com um mestre, ou através de um jogo de búzios. Fora isso, não dá. Ou você é Ogã. Um desses 3 você é. Mas o certo mesmo é fazer um jogo de búzios. O certo, Adriano, é balançar você dentro da Jurema, fazer uma cerimônia que nós falamos muito, que é abalar sua Jurema, abalar sua estrutura com a bebida, com a fumaça de Jurema, que é para ver se esses mestres se manifestam em você. Tá certo, Adriano? Axé em seus caminhos. Bacana. Marcelo, só lembrando aqui, colocando uma observação no comunicado que a gente deixou pro pessoal, na Assembleia, o evento que o Marcelo vai estar no domingo é às 13 horas, tá? Então, domingo, às 13 horas, na Assembleia Legislativa, Marcelo vai estar falando do culto orixá. Perguntaram para mim aqui, eu já estou repassando o que a Cris passou. Às 13 horas será o evento, tá bom? Porque qualquer dúvida, pergunta para o Marcelo no MSN. O Marcelo tem todas as informações, né, Marcelo? Como chegar? Sim, preço, enfim. sim, tudo. Nós temos tudo aqui que com nós não falta nada. Aqui nós damos jeito para tudo, Alan. Se você não falar que não vou porque é longe, não. Tem metrô perto, tem trem ali, é no centro de São Paulo. Não é um lugar difícil de chegar, é uma coisa muito fácil e rápida. Então todo mundo pode participar. Verdade. E convidando também a todos para acessarem o site marceloalban.com.br. O pessoal procura na internet diversas coisas aí para postar em blogs, para espalharem na internet, para lerem, para estudar. Tá lá no site marceloalban.com.br, você encontra bastante coisa. Então quem copiar alguma coisa, não esqueçam de colocar a fonte do site, tá? Mas tem bastante coisa para você estudar. Quem pode copiar, Marcelo, para espalhar na internet, para estudar, para passar para... Sim, a pessoa deve espalhar, mas colocando sempre a fonte, né? Que é do site do Marcelo Alban. Porque o que acontece? As pessoas, muitas vezes, fazem as coisas e
não coloca, aí acaba se perdendo da onde que vem, por que veio, aí a pessoa tem mais dúvida, pode entrar em contato comigo. Então tem uns blogs aqui. Essa semana eu recebi um e-mail de 4 blogs que adiciona meus vídeos, que adiciona meus textos, coloca eu como fonte e me perguntaram se podia estar colocando o meu nome e telefone para contato, porque as pessoas sempre estão perguntando como fazem para entrar em contato comigo. Então façam também, mas coloque a fonte, tá? É a única coisa que eu peço. O resto vocês podem copiar tudo. É verdade. Acessem lá, marceloalban.com.br, e para o curso virtual de odontologia, o site é www.estudarencasa.com.br. Essa semana lá no site do Marcelo vai ter um link direto já para a página de matrícula, facilitando aí a sua vida, tá? Mas já vamos matriculando, estudarencasa.com.br. Qualquer dúvida, perguntem pra gente que nós esclarecemos o que for necessário aí, tá? Sim. E mais um pouco. As pessoas que tiverem dúvida de como fazer, a gente vai lá, faz passo a passo, faz junto. Não se preocupe, a gente faz tudo aqui. O importante é a evolução do ser sobre a Terra. Porque se vocês não tiverem dó, nem pena do planeta que vocês vivem, da evolução que o ser humano está tomando hoje em dia, vocês vão ver que vocês vão sumir no universo. Então nós temos que lutar, nós temos que buscar a nossa evolução, nossas espiritualidades, nossas ancestralidades, para fazer esse programa, esse país, esse mundo, tudo melhor. Você viu como eu sou humilde, né, Alan? Esse programa, tudo. Você tá uma pessoa humildíssima. Verdade, Marcelo, você acha que o culto vem se perdendo? Tudo hoje que a gente tem à nossa disposição para cultuar vem se perdendo por causa de falta de estudo do pessoal? Sim, vai se perdendo. Vai se perdendo muito, porque o que acontece? As pessoas hoje não sabem cultuar o orixá, colocam orixás dentro de casa que não é, colocam o orixá que é pra ficar dentro de casa no quintal. É uma coisa de, vamos dizer, de louco. Sim. Mas nós devemos ensinar, né? Nós devemos explicar, porque o nosso cérebro só aprende falando 33 vezes, né? Aí bacana. A coisa acontece. Ok, mas elas estão perguntando se as pombageiras que incorporam na Jurema são as mesmas dos terreiros. Não. Não é. É diferente. As pombogiras que se incorporam dentro da Jurema, elas são bem assim, curtas, secas e rasgadas. Porque você não consegue doutrinar elas. Porque elas já vêm com a doutrina delas e a ciência e o conhecimento delas, entendeu? Sim. Então, o que você faz é apenas criar uma base, ou seja, remodelar elas, mas mudar, falar que elas não conseguem porque elas já têm as ciências dela, entendeu? Sim. Então quando você trabalha com as pombogiras, ou seja, as mestras da Jurema, elas têm a visão, elas têm a consciência e a vida delas como era aqui na Terra. Então elas acreditam na continuação da vida, nada mais, entendeu? Entendi. Marcelo, olha, só tem um recado pra você aqui, o Thiago. Ele disse assim, aqui quem fala é Babá Candulemi, não sei se é isso, é o que está escrito. Ele diz que você está mais que certo na forma de pensar sobre essa ciência, que é a Jurema Sagrada, que ele também cultua. Ele é da nação Nagoigba. Axé e seus caminhos. Essa nação aí, Xambá, é muito boa. Né? Inclusive, eu quero mandar um abraço pro pessoal lá de Recife, o meu filho de santo, o Abud, lá de Recife, que tem casa aberta lá, que é do Baluayê. Tá? O meu filho de santo também, que é o Moifá e Faleuaô lá, que está lá em Recife, e ele tem casa de Jurema e casa de Fala também, entendeu? Nós somos todos da mesma tradição de Jurema, e é uma tradição assim que cresce muito no Brasil. Então quando nós aprendemos o certo, as pessoas que conhecem o certo já sabem, só de falar, abalou a Jurema, abalou a ciência, o povo vai falar, não, esse cara é juremeiro. Agora você vê as pessoas falando coisas que não condiz com a Jurema, entendeu, Alan? Sim. Então nós estamos aqui para esclarecer. E nós vamos aqui para um breve intervalo, porque minha internet aqui ela tá travando aqui porque tem gente para adicionar. E eu já volto com o programa Raízes do Culto, falando mais sobre a Jurema. Axé em seus caminhos, meus amigos. Você está ouvindo o programa Raízes do Culto. A apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto orixá e mestre em alta magia. Continue conosco. Axé em seus caminhos. Voltamos com o programa Raízes do Culto. E hoje falando sobre Jurema, os pretos velhos dentro da Jurema e as grandes pombagiras dentro da Jurema.
né? E as pessoas aqui vêm perguntando, questionando, falando. É isso que faz a diferença do programa Raiz do Culto. Porque você pode questionar, sim, você pode mandar suas ideias, suas opiniões, porque aqui a gente não esconde nada. Aqui é preto no preto, branco no branco, e vamos tocando a bola para frente, tá certo? E você que está em casa, quer mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas comigo, me adicione aí no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com, e mande suas perguntas, vamos tirar suas dúvidas, que eu quero ver se você não vai ser uma pessoa mais inteligente, se você não vai ser uma pessoa mais esclarecida naquilo que você vai fazer no seu dia a dia. Achei seus caminhos e vamos continuar aqui o programa, né, Alan? Vamos continuar sim. Quem quiser mandar suas dúvidas, perguntas, mandem para o MSN contato marceloalban@hotmail.com. Contato marceloalban@hotmail.com. Isso aí, né, Marcelo? Sim. E aí as pessoas podem estar falando comigo, perguntando, tirando essas visões que muitas vezes é errada, porque ninguém explicou, porque ninguém entendeu, porque ninguém falou, porque ninguém disse, então fica aquela bagunça, aquela salada de fruta. Então, hoje você pode tirar suas dúvidas, né? E aqui eu tenho várias perguntas, Alan, várias perguntas mesmo. Bacana, se você quiser passar alguma daí, porque eu também estou cheio de perguntas aqui, realmente o pessoal participando muito. Muito legal, quando se fala de Jurema, cria um interesse muito grande nas pessoas aí, isso mostra a vontade de aprender, né? A vontade de conhecer, a vontade de buscar o conhecimento. É isso aí, tem que perguntar mesmo, tem que questionar, porque a oportunidade do programa Raiz do Culto vem para isso, né, Marcelo? Dando a oportunidade para todos questionarem, né? É verdade. E eu digo uma coisa aqui, as pessoas podem perguntar e também questionar. Se não gostar, também pode falar, porque aqui é curto, grosso e reto o negócio, não tem encebação. Então, fale agora ou cale-se para sempre. Verdade, né? Oportunidade, é verdade. E aqui, olha, eu tenho várias perguntas, eu vou estar respondendo agora a pergunta da minha amiga Sandrinha, que ela pergunta assim, mas todo mundo é médium? Todo mundo tem obrigação de desenvolver a mediunidade? O que acontece? Todo mundo é médium, isso é verdade, todo mundo é. Seja diretamente ou indiretamente, todo mundo tem uma mediunidade. Só que o que acontece? Algumas mediunidades, elas são ativas, são aquelas pessoas que incorporam, que dão passe, que recebem as entidades, que trabalham a energia dessas entidades, né? Sim. E já existe um médium que é passivo, que é aquele médium que ele não incorpora, mas ele tem uma sensibilidade de sentir. E ele não incorpora nada, mas ele sente, ele vê, ele entende, ele compreende a energia que está rodeando ao redor dele, e ele acaba se tornando um médium também, que é o seu caso, Sandra. Você é uma médium, porque você não recebe nada, mas você tem esse lado espiritual, entendeu? Sim. Você tem esse lado de cuidar, de ver, de sentir. E existe também vários médios. Existe o que hoje mais tem aí no Brasil, é os médios conscientes. Ele enxerga, ele escuta tudo, mas ele não tem controle do que ele está fazendo, né? Sim. E existe o médium que tem uma incorporação que nós chamamos de incorporação teúlica, né? Que é aquela incorporação que o médium, ele escuta, vê tudo, quando a entidade vai embora, ele não sabe o que aconteceu com ele, entendeu? Sim. E existe aquela mediunidade que é uma mediunidade de inconsciência, que a pessoa se toma pelo espírito e apaga, e ela não vê nada. Então são 3 tipos. Não quer dizer que a pessoa não está incorporada com uma entidade. Cada um tem uma evolução e cada um tem uma incorporação. Hoje existem vários escritores, vários livros, que cada um coloca uma invenção do que acha, do que viu, do que vivenciou, porque o espírito explicou assim. Então cada um a gente respeita todos, entendeu? Sim. Mas as mais, vamos dizer assim, que existem são essas 3. As outras são explicações de cada pai de santo, de cada médium, de cada entidade para entidade. Tá certo, Sandra? Acha aí seus caminhos. Bacana. Marcelo, o Ronaldo, ele pergunta pra você se o GAN, ele é um médium passivo ou mais ativo? Quem? O GANS. O Ogan, ele é um médium totalmente passivo, né? Porque ele só sente aquela energia, mas ele não incorpora em nada, e ele tem outras funções, dadas pelo próprio orixá dele. Tanto que na Umbanda é um tema que é errado usar dentro da Umbanda, né? Ogan, dentro da Umbanda não tem Ogan, porque Ogan quer dizer aquele que fez um acordo com o orixá de guardar
uma casa, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Na Umbanda ou na Jurema não tem Ogã. Ou é tabaqueiro, entendeu? Verdade. Ou é tocador. Mas o Ogã mesmo, tanto que existe o Ogã Alabê, que é uma coisa. Hoje você entra nos terreiros de Umbanda, mas esse aqui é o Ogã Alabê. Não, ele não é Alabê porque ele não foi feito. Ele não teve os atabaques deitados junto com ele, entendeu? Então ele não pode ser Alabê. Existe também um outro que é o Unilu, né, Babá Unilu, que é o pai do instrumento que toca. É todos os instrumentos que tem dentro da casa de culto, seja o atabaque, seja o agogô, que é o gam, seja qual for o instrumento, ele tem ligação. Então esse é o Babá Unilu. Agora, o Alabê é uma coisa, existe outros cargos também de Ogã, né? Que também são importantes. Tem o Ogã que canta, tem o Ogã que mata, tem o Ogã que limpa, tem o Ogã que faz isso, que entrega embora. Então, existem vários tipos de Ogã. Só que as pessoas têm que entender uma coisa. Que Ogã é só dentro do cultos de orixás, vodunce ou no culto de inquince. Que existem esses cargos. Dentro da Umbanda e da Jurema são tabaqueiros ou tocador. Fora isso, não tem, tá certo, gente? Achei seus caminhos. Bacana. Marcelo, quer passar uma pergunta daí, caso tenha? Porque aí, aqui uma outra pergunta aqui, da Ana Carolina, né? Ela diz que ela é novata dentro do terreiro da onde ela frequenta, que ela é Bogi, o nome do terreiro, família Lega Bogi, e ela fez um trabalho com pólvora e ela queria saber o sentido disso, sobre o círculo de pólvora, né? Cada um tem uma visão sobre o círculo de pólvora. Uns falam que é para descarregar, outros falam que é para queimar, mas na verdade a pólvora, quando você faz o círculo de pólvora dentro da Jurema, é para você queimar algo negativo ou dar força a algo, como se você estivesse falando assim, vai, faça. Então quando você faz isso, você está mandando algo embora ruim, ou você está fazendo uma situação acontecer rápido, acelerando ela. Porque a pólvora ela é um combustão, então ela também é um acelerador. É um acelerador natural. Então quando você trabalha essas energias, você está trabalhando esta forma, queimando o karma e acelerando sua vida. Tá certo, Ana Carolina? Achei seus caminhos. Bacana. Mas vocês estão perguntando aqui, ó, o Rafael acabou de perguntar se é verdade que pólvora não pode estourar perto dos esquerdeiros ou exus pombagiras. Como não, se eles são os primeiros a usar? São os primeiros a usar. Entendeu? Tanto que assim, eu não deixo, mas quem quiser vir aqui na minha casa pode ver. O meu Exu, ele tem costume de fazer círculos de pólvora e acender com charuto na boca, entendeu? Põe a cara lá na pólvora e estoura. Até hoje não queimou minha cara. Tanto que eu continuo tendo olhos verdes e a carinha de um anjo, né? Mas tudo bem. Então as pessoas têm que entender que é assim, eles estouram sim, são os que mais usam, são os esquerdeiros sim. Tá. Bacana, Marcelo. Pediu pra você falar um pouquinho das pombagiras na Jurema, se você puder. Então o que acontece? A pombogira, dentro da Jurema, elas têm uma visão muito terra sobre terra, ou seja, ela sente ainda necessidade de ter dinheiro, ela sente necessidade de ter joias, de ter uma boa comida, uma boa bebida, entendeu? Eu conheci no Maranhão uma pombogira que ela sentava na mesa para comer de garfo e faca, viu, Alan? Sim. Ela sentava, comia ali costela, um vinho, cachaça, convidava o povo para sentar na mesa com ela, como se fosse uma pessoa viva. Então a diferença é que as pombogiras de Jurema, elas têm ainda essa necessidade terrestre, entendeu? Sim. De beber, de fumar, de comer, de viver. Então muitas vezes a pessoa fala assim, é a pombogira comendo de garfo e faca, a pombogira escrevendo. Mas peraí, os espíritos de mesa branca não escrevem carta? Por que os espíritos da Jurema não podem? São burros? São totalmente analfabeta? Não são. Então as pessoas têm que entender que o espírito, se ele aprendeu a ler, se ele aprendeu a escrever lá em outra vida, ele vai trazer isso para a vida dele, entendeu? Lógico. Porque o espírito não fica burro. Nós ficamos, mas o espírito jamais. Entendeu? Verdade. As pessoas acham isso, né? Que o espírito perde o conhecimento, né? Depois que morre, né?
E não é assim, porque o espírito, ele tem uma energia muito poderosa, uma energia totalmente voltada à evolução, tanto do lado espiritual quanto do lado material. Então as pessoas muitas vezes falam assim, porque eu vi o Exu fazendo tal coisa. Muitas vezes ele tá apto àquilo porque ele vivia fazendo aquilo. Quem não conheceu o Furangê aqui em São Paulo? Ele não sabia ler nem escrever, nem andar de moto. Mas a pombagira dele lá, chamada Dona Caldeira, ela ganhou uma moto e ela subia em cima da moto e andava ali o Jardim Brasil todinho. Sim. Entendeu? Então as pessoas têm que entender que é da entidade. Se a entidade quer fazer, ela tomou o corpo do médium, ela não vê alguém tirar. Então as pessoas têm que compreender isso, entendeu? Entendi, Marcelo. Bacana. Aí a pombagira, na verdade, na Jurema especialmente, qual a característica assim que muda para qualquer outro culto? O que muda é que elas são mais terra, né? Elas têm daquela mania assim, de colocar a roupa delas, entendeu? Um vestido, pode ser num homem, numa mulher, não interessa, porque é a vestimenta dela, é aquela vestimenta que ela usava ali quando ela era viva e ela quer e acabou. Seja um homem, seja uma mulher, ela quer. Então, e elas têm uma educação muito fina, mas ao mesmo tempo um pouco agressiva, entendeu? Sim. Então as pessoas que cultuam pombogira têm uma visão. Mas quando cultua a mestra, é outra coisa, entendeu? Entendi. É outra coisa, é outra forma de se ver e de se entender o culto dela. Ou seja, as pessoas muitas vezes perguntam assim, mas eu posso cuidar da minha mestra como uma pombogira? Não, porque ela tem o culto dela própria. E ela tem boca, ela pode falar pra você qual é. Ela fala, ó, eu nasci em tal cidade, eu fui criada em tal vila, e eu comia isso, eu quero isso, e acabou, entendeu? Entendi. Então elas já dão a cartilha dela. Então não adianta você querer inventar com elas, que não funciona. Com elas não funciona. Pode funcionar com pombogira, mas com elas em si não. Bacana. Marcelo, você está me perguntando se você trabalha com alguma mestra, qual seria e se é a Mulambo? Então, eu não tenho mestra, eu tenho um mestre. Porque eu sou iniciado no culto de Ningila, que é um culto africano, onde se cuida das entidades da encruzilhada, as mulheres da encruzilhada. Ou seja, as grandes senhoras pássaro da noite da encruzilhada. É um culto muito parecido com o Yamin. Então, devido ao ser iniciado a esse culto, eu não tenho mestra porque a Zia, o de lá, não deixa passar, entendeu? Entendi. Então elas não aceitam que outra mulher pega. Então quem vem a Mulambo vamos dizer, a Rainha da Sete Encruzilhada, a Maria do Balaio, Maria Figueira, essas entidades assim, mas mestra em si, não. Não tenho, não. Bacana. Marcelo, estão perguntando o endereço aí do seu terreiro, do Ilê. Você pode passar pro pessoal? Então, a gente tá aqui em Franco da Rocha, na rua Vitor Hugo, número 59, Jardim Progresso. É uma travessa da avenida principal aqui de Franco da Rocha. Nós estamos a 10 minutos do centro de Franco da Rocha, na avenida principal. Bacana. Olha só, o telefone para quem quiser informações é 0 operadora 11 4444 0883. 4444 0883 e tem um celular também, que é 011 7268 7929. Qualquer dúvida também adiciona no MSN, no e-mail. Quem não tiver, envie para o MSN, ou mesmo para o e-mail, contato marceloalban@hotmail.com. Ok? Ok, as pessoas estão aí já perguntando que elas vai começar a gira de Preto Velho aqui, Alan. Estão perguntando? Então, as pessoas já estão perguntando. A gira de Preto Velho amanhã vai ser às 19 horas, tá? Amanhã às 19 horas, a gira de Preto Velho. Nós vamos fazer a comida sagrada dos Preto Velhos, prato que eles gostavam da época, o feijão gordo, né? Com couve, mandioca, essas coisas que Preto Velho gosta. E de manhã cedo eu já vou estar preparando a casa da Jurema para receber essas energias. Então vocês que querem chegar aqui às 19 horas, ou falam assim, mas eu não sei, posso chegar um pouco mais cedo? Pode chegar aqui umas 6h30 da tarde, 6 horas.
Vai ter um café aqui esperando vocês, para vocês tomar um cafezinho e tirar a dúvida de vocês. Então aguardo todo mundo amanhã na Gira de Preto Velho, amanhã às 19 horas aqui no Ilha Chalmoguian, em Franco da Rocha. Qualquer dúvida é só ligar no telefone 44 44 0883. Tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos. Bacana. Marcelo, estão perguntando se você sabe o que seria linhas cruzadas. Olha, agora eu vou brincar um pouco. Linhas cruzadas seria da Telefônica, que cruza com a Embratel. Né? Porque esse negócio de linha cruzada é uma expressão do povo paulista, né? Dizendo assim, você vai num lugar e depois você vai em outro. Então você acaba misturando as energias, entendeu? Porque quando você está frequentando uma egrégora, você está entrando naquela egrégora, existe uma limpeza, o espírito trabalha todo. Aí você não espera nem concretizar o que você está fazendo, aí você vai em outro terreiro. Automaticamente aquela energia vai atrapalhar aquela que está em desenvolvimento, e aquela acaba até se afastando. Entendeu? Acaba se afastando e você ficando perdido. Então, a pessoa não acaba nem arrumando a solução nem de um lado nem do outro, né? sim, aí a pessoa não vai nem de um lado nem do outro. Bacana, olha só. Outra pergunta aqui rapidinho, Marcelo. O Paulo, ele até pede para você, se você pode até o final do programa falar aí novamente um pouquinho dos três tipos de mediunidade que você citou. Se você pode abordar isso novamente, de uma forma breve, enfim. Eu posso falar assim, sem problema nenhum. Explico direitinho depois, de novo, falo para as pessoas como funciona, entendeu? E aqui, Alan, eu tenho assim já perguntas. Os ouvintes falam que eu só estou respondendo as suas e não estou dando ouvido às perguntas deles aqui. Olha o povo ciumento, viu? A gente pede para adicionar aí, a gente acaba nem... Mas é que a gente tem bastante pergunta aqui mesmo, gente. Mas se quiser passar uma daí, Marcelo, pode passar. Isso, e você que está mandando aí pro Alan, quer mandar as perguntas direto para mim, para ficar mais fácil, você me adiciona aí no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com, ou entra lá no meu site, que é www.marceloalban.com.br. Aí você lá tem também toda a ficha técnica do que você quer saber, lá tem também. Então aqui, o Josimar, ele pergunta assim: uma pessoa pode ter todos os dons? Olha, Josemar, nem todo mundo tem tudo no universo. Por quê? Quando Eledumare cria o mundo, ou seja, o Deus Criador, ele dá um dom para cada um. Porque imagine se você soubesse fazer tudo e o outro não soubesse fazer nada. Se tivesse que fazer tudo, ia se tornar chato a vida. Ia se tornar uma vida chata, né? Então o que acontece? Cada um tem o seu dom. Nem todo mundo tem dom para tudo. Eu tenho dom para tudo. Mentira. Ninguém, nem pai de santo, nem ninguém tem dom para tudo. Cada um nasce para ser bom em uma única coisa. Lógico, ele pode fazer aquela única coisa de várias formas, mas é uma única coisa. O dom, cada um tem o seu. Ninguém nasce com todos os dons, não. Tá certo, Josimar? Axé em seus caminhos. Bacana, Marcelo. Adriano, ele tá perguntando o seguinte: ele diz que ouviu falar que as entidades Arranca-Toco, Rompe-Mato e Tupiniquim são Exus. Ele pergunta se isso é correto. Não, são todos caboclos. São todos caboclos da falange, vamos dizer assim, para vocês entenderem um pouco melhor, do mestre Ilu. Porque Ilu é um caboclo que ele se tornou santificado porque ele foi um aborto de uma entidade, entendeu? De uma grande mestra da ciência. Então ele vem para a Terra e ele traz essas entidades com ele. Então, tanto que ele come carne cru, ele come, tudo dele é cru, nada é cozido, nada é fervido, entendeu? Sim. Porque ele não são antes do fogo, essas entidades. Então eles não são Exus, são entidades muito mais velhas, entendeu? Muito pré-histórica. Mas não que seja Exu, não. São caboclos de pena mesmo. Tá, bacana. Bacana. Marcelo, tem alguma dúvida que você queira passar daí? Tenho aqui várias aqui. O Eduardo, ele pergunta assim: você poderia falar um pouco sobre o Exu da meia-noite dentro do ritual que vocês estão falando hoje? Então, o que acontece? Exu da meia-noite, ele é uma entidade ligada ao outro culto, não tem nada a ver com a Jurema, mas ele é um Exu, também não tem nada a ver com a Umbanda, porque o Exu da meia-noite, ele nada mais é do que uma entidade de alta magia, conhecido como Alma da Meia-Noite. Era um bruxo que viveu em Cuba,
E ele acabou se tornando uma própria entidade, entendeu? Então ele não é um Exu, mas sim um mestre de alta magia, aonde ele trabalha com os Loas, com alto voodoo, com outras coisas, tá certo, amigo? E aí ele veio aqui pro Brasil como Exu e se tornou Exu meia-noite, entendeu? Mas ele é um guardião da porta da encruzilhada. Todo ritual que é feito com ossos de animais enterrados na encruzilhada está ligada a essa entidade, seu meia-noite, entendeu, Eduardo? Então ele não é bem um Exu, ele é algo a mais, ele é um mestre de alta magia, né, de alto poder, tá certo, Eduardo? Axé em seus caminhos. Bacana, Marcelo, estamos perguntando o que é necessário para ser iniciado na Jurema e onde fazer isso. Primeiro, quando você dá o cachimbo na mão da pessoa, se o cachimbo não aceitar a pessoa, ela não é aceita na Jurema. Quem escolhe é a entidade. Quem deve ser iniciado e quem não deve, entendeu? Entendi. E hoje tem muitas pessoas aí, principalmente aqui em São Paulo, fazendo Jurema com 10 mil, 5 mil, 2 mil, 3 mil, entendeu? Sim. E faz Jurema em 3 dias, e não é assim que funciona, não. O tombo da Jurema, ele demora, é uma passagem de mundos e cidades, entendeu? Entendi. Então, você tem que vir passar pelo teste da fumaça, do cachimbo. Aí sim você sabe se você aceita ou não. Fora isso, não tem como saber. Bacana. Quando a pessoa sai da Umbanda, quando a pessoa sai de outro culto e vai pra Jurema, ela sente a diferença, né, na energia, nas entidades, né? Sim, bastante. Bastante mesmo. Tanto que a pessoa, quando ela vai pra dentro da Jurema, a forma de incorporação é muito maior do que na Umbanda. Na Umbanda, um médium ele não vibra tanto que nem da Jurema. Por quê? Porque você abala realmente o citoplasma do médium, entendeu? Sim. Na Umbanda é o desenvolvimento, é girando, é aquela coisa mais tranquila, mais passiva, né? Sim. Dentro da Jurema não, já é uma coisa bem mais pesada, é uma coisa mais assim forte, entendeu? Entendi, Marcelo. Então é bem diferente, sim, a iniciação da Jurema para a Umbanda, para outras tradições. Ok, bacana. Só complementando aqui, o Eric está perguntando como entrar então na Jurema. Tem que ser escolhido, tem que ser a entidade, tem que querer, né? Sim, você tem que passar por alguns rituais, por uma consulta, é todo um trâmite, não é simplesmente chegar lá, eu quero ser da Jurema, eu vou frequentar uma casa de Jurema e vou ser da Jurema. Você pode ficar lá 10 anos lá, fazer, montar, tomar, pintar, ser sementado na Jurema, e você nunca ter resposta nenhuma da Jurema. Então eu prefiro que a pessoa venha conversar com o mestre da Jurema e que ela passe pelo ato do cachimbo, se realmente aceita ela ou não, entendeu? Entendi. Porque iniciar por iniciar também não adianta, né, Alan? Só pra falar, eu sou iniciado na Jurema. Só pra falar que e gastar dinheiro, porque Jurema não é barato. Você não vai encontrar ninguém que faz Jurema de graça, viu, Alan? Primeiro, começa por aí. Sim. Porque é muita ciência, é muito gasto e é muitos dias de preparação. Então ninguém vai fazer de graça. Então as pessoas estão aquela coisa assim, tá me pagando? Então eu vou fazer. Mas é que tá. Fazer qualquer um pode. Agora, ter a resposta da cidade da Jurema, aí é outra coisa. Conhecer a ciência é outra coisa ainda pior, entendeu? Sim. Exatamente. Tudo tem, né? Tudo tem o seu investimento, tudo sim. Depende de cada um também, né? Sua vontade, seu esforço e até onde você vai para aquilo que você está buscando. Não é um sacrifício, né? Sim. E tudo existe um princípio, né? A Jurema, ela não é tão fácil como a Umbanda, que você entra e você pode fazer ali um trabalho de desenvolvimento durante anos. A Jurema não funciona assim, já é outra visão, é outra forma de culto, bem diferenciada. Sim. Entendeu? Na Umbanda qualquer um pode entrar e girar. Agora, se ela vai incorporar, se ela vai ser um médium, aí depende das entidades também. Claro. Claro, bacana. Marcelo, tem alguma pergunta que você queira passar daí? O pessoal está falando, estou mandando a pergunta lá pro Marcelo. Tem alguma que você queira passar daí? Então, aqui, ó, o José Carlos, ele pergunta assim: na Jurema, existem trabalhos para abertura de caminho, trabalhos para a cura, ou existe apenas um trabalho específico? Não. Dentro da Jurema, existe todos os tipos de trabalho, Alan, entendeu? Sim.
Todos os tipos. É amarração, é desunião, é bondade, é maldade, existe tudo. Vai de quem vem procurar. A Jurema é uma ciência. E a ciência, ela tanto pode ser usada para o bem quanto para o mal. Depende de quem está manipulando a ciência, entendeu? Entendi. E dentro da Jurema, você está insementado, você é seu mestre, você é a sua energia, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, porque você muitas vezes pode se tornar a própria pessoa, ou seja, o próprio mestre, né? Sim. E pode se perder também nele, então tem que tomar muito cuidado. Claro. Ok, bacana, Marcelo. Olha só, o Riglan, ele pergunta, ele dá boa noite, muito axé em sua vida, ele fala, queria saber por que as pessoas do Odu, o Sameji, não podem fazer magia em cabaças e se podem praticar qualquer tipo de magia ou não. Isso eu respondi já no programa passado, mas eu vou responder de novo. O Odu, o Sameji, ele fala muito do que? Das grandes mães de Amin, fala da ligação do Ibaodu, que é o Orum e Aie, ou seja, céu e terra. Então, quando a pessoa vem sobre este signo, o Sameji, está falando que ela vem sobre o signo do quê? Da evolução espiritual, de cuidar, de ser o grande pai, o grande zelador, o grande mãe. Quando você faz o feitiço dentro de uma cabaça, você está infringindo o útero, você está infringindo a vida, você está arrumando encrenca com as Yamins, com as grandes bruxas feiticeiras. E elas destroem o povo, né? Então tem que tomar cuidado na hora de mexer. E não deve. Quem é de Osameji são ótimos feiticeiros, mas eu aconselho não fazer porque depois é difícil para reverter essa situação. Porque esse Odu, ele diz assim, né? Ele assinala na vida do consulente escândalo, descrenças públicas, ordem que decorre para um lado negativo. É um signo de muita negatividade, porque traz influência de grandes ancestrais e Egum. Tem que vigiar bem o que fala, porque a sua língua pode destruir, também pode construir. Então tem que saber o que a pessoa que é de Osameji realmente fala. E outra coisa, para saber Odu, tem que se jogar o jogo de Ifá. Só através do jogo de Ifá que dá para saber Odu. Então, meu amigo, ele tem que saber se realmente é seu Odu. Porque esse Odu, ele diz assim, a panela de barro, quando ela está cheia d'água, você tentar complementar ela com alguma coisa, acaba virando desperdício. Isso traz a força de Agé, de Amin. Então, traz o quê? Enfermidade, problema de garganta, estômago, HIV, né? Então, tudo isso ela traz. Então, a gente tem que ver se realmente é o seu Odu, meu amigo. Então, na hora de falar, cuidado. E esse Odu não se pronuncia à noite. E quando se fala dele à noite, se levanta, tá? Axé em seus caminhos. Porque convido o Eiglan a visitar o site estudaremcasa.com.br. Lá está com matrículas abertas o curso de Odologia. Mas se matricula, Eiglan, você vai gostar, realmente. Curso que vai te esclarecer, acredito que tudo isso daí, né, Marcelo? Acho que é um curso... Sim, vai esclarecer bastante. Vai te trazer realmente... Vai esclarecer bastante, vai mostrar todo um caminho novo, né? Exatamente, o curso é bem didático, vale a pena. Todos que quiserem aí saber um pouquinho mais sobre o curso, a programação, tudo que o Marcelo vai abordar no curso está lá no site www.estudaremcasa.com.br. Matriculem-se, qualquer dúvida nós esclarecemos para vocês, tá? Ok, Marcelo, tem algum curso? Isso mesmo. Tá aí? Então, aqui vem chegando perguntas. Aqui os ouvintes estão perguntando, mas a Odologia não mostra o Odu? O que acontece? O Odu quer dizer o caminho, o karma. Mostra o que a pessoa está vivendo naquele momento da regência da vida dela. Então você estuda todas as características, personalidades, elemento, cor, né? Caráter que marca, a característica que mais te marca. Então isso é estudar Odu. Mas quem dá Odu, quem fala pra você assim, ó, este é o seu Odu que você nasceu e você vai ter que ser iniciado nele, é Ifá, que já é outra coisa, entendeu? Então a Odologia, ela mostra as características, aspecto, definições, elemento, como trabalhar com o Odu, quando ele aparece, aonde ele aparece. Agora, através da Odologia, não tem como você falar o fulano é de tal Odu ou de tal Odu.
porque a udologia, como eu sempre digo, é uma ciência de conhecimento. O jogo de búzios realmente ele te dá o seu karma que vem de outras vidas. Que é isso, eu vou explicar em outros programas, porque é muita coisa para explicar em 20 minutos. Ok. Tá certo, meu amigo? Axé em seus caminhos. Olha só, Marcelo, a Mariela está perguntando, ela diz o seguinte, por que aqui nós vemos vultos, às vezes Exus, outras vezes pombagiras e muitas outras coisas? Será que é porque todos aqui somos médios? A Maria foi uma das pessoas que pediu o seu endereço também, tá? Correto. Eu não entendi a pergunta, Alan. Ela disse que assim, acho que na casa dela o pessoal tá vendo vultos, estão vendo Exus, pombagiras, entre outras coisas. Ela pergunta se isso é porque eles são médios. Uma que eles são médio e outra porque existe um portal aberto aí dentro da casa dela, né? Existe algum portal que deve ser fechado, algum portal que deve estar sendo aberto por algum motivo, para que eles procurem uma desenvoltura espiritual, que eles procurem o desenvolvimento, que eles procurem o conhecimento e a ciência. Então tem algum portal aí aberto aí dentro da casa deles, sim. Então eles têm que tomar muito cuidado, porque isso daí pode trazer até o falecimento de uma pessoa, pode trazer uma doença, pode trazer problemas sérios, todos os tipos de coisas negativas pode se vir através desse portal aí. Então elas têm que procurar ajuda o mais rápido possível. Me adiciona aí, Maria. Contato marceloalban@hotmail.com, tá certo? Ok, bacana. Marcelo, estão perguntando se as oferendas para as pombagiras, as mestras na Jurema, são as mesmas ou são parecidas com o que se faz nos cultos, Umbanda, enfim. Não tem nada a ver. Algumas coisas a Umbanda ela copia da Jurema, mas é bem diferente, bem mais complexa, tá? É bem diferente mesmo, a forma de atuar, a forma de cantar, a forma de ofertar, a forma de exaltar, de abalar, é totalmente diferente da Umbanda, não tem nada a ver não, tá certo, amigos? Axé em seus caminhos. Bacana, Marcelo. Hoje um programa esclarecedor, né? Vocês viram um tema bacana. Fazia tempo que você não falava de Jurema, né? Fazia alguns programas, porque as pessoas muitas vezes, elas querem saber de vários assuntos. Então, nós tentamos levar o programa Raízes do Culto para aquela dimensão que as pessoas mais querem saber. Sim. Então nós buscamos o quê? Trabalhar as energias. É verdade. Então nós buscamos esclarecer. É verdade. Ebose e tudo mais que o Marcelo ensina. Não, é o que a gente fala, não adianta também fazer tudo o que é dito aqui por fazer. Né? Se você não mudar algumas coisas em você, não resolver o problema. Daí qualquer dúvida, pergunte pro Marcelo. A gente vem tendo algumas pessoas perguntando pra gente se a gente conhece algum babalorixá de confiança, alguém que a pessoa possa ser atendida, alguém que não vai enganá-la. Né? A gente durante a semana recebeu um comunicado de uma mulher por e-mail, respondemos para ela pedindo que ela entrasse em contato com o Marcelo, não sei se entrou. Caso ela esteja nos ouvindo, adicione agora o Marcelo no MSN. Tá? Então as pessoas hoje realmente, quando se fala em babalorixá, quando se fala em consulta, quando se fala em orientação, as pessoas ficam meio desconfiadas, né? Porque hoje se tem muita coisa aí fora que não tem nada a ver, né? Que realmente não é verdade, né, Marcelo? E aí hoje a gente traz a oportunidade das pessoas questionarem sobre o culto, sobre a religião, sobre a consulta que o Marcelo dá. O Marcelo fala de consulta, sobre resolver determinado problema. Questiona o que ele vai fazer, para que serve, né? Eu acho que tem que questionar mesmo, Marcelo. Aí tá o programa para isso, essa oportunidade para todo mundo questionar. Né? E eu, sabe, assim, eu fico contente de fazer o programa quando eu recebo e-mail das pessoas me agradecendo, entendeu? E também agradeço pelas pessoas que criticam, né? Que falam, mas o cara tá aqui numa rádio de Umbanda falando de Candomblé. Eu agradeço também, porque é essas pessoas que faz eu crescer, são essas pessoas que faz eu desenvolver mais ainda a minha mediunidade e aprender muito mais. Quando elas estão apontando o dedo para mim, eu estou crescendo, e o que está do lado fala, eu quero conhecer esse Marcelo Alban. É isso que é a propaganda. Não existe propaganda melhor do que o boca a boca. Então fale bem, fale mal, mas fale de mim. Verdade, mas a rádio não é de Umbanda. Tá deixando muito claro isso. Nós temos pessoal esotérico aqui, tá? Temos o Candomblé, Umbanda. Na verdade, quando a gente fala Toque de Aruanda, a melhor sintonia afro é uma conexão com o astral, uma conexão com a energia que você acredita, aquela que você busca. Né? Não tem nada. Com certeza. Não tem nada a ver com Candomblé, não tem nada a ver com esoterismo. É tudo uma coisa só.
Né, vai... É isso que as pessoas têm que entender. Por isso que nos fóruns interreligiosos sempre existe uma pessoa de cada religião. Existe lá o evangélico, existe lá o protestante, existe o calvinista, o anglicano, existe lá o padre católico, cristão, existe lá o bandista, o de mesa branca, do candomblé, o satanista, tem tudo que é tipo de gente. Por quê? Porque a união faz a força. É isso que as pessoas têm que entender, que faz a força. Quando você une um grupo de sacerdotes, você está unindo uma força global. Sim. Né? E quando você trabalha com essa força global, você está exaltando a energia do orixá, dos espíritos, do diabo, o que você quiser chamar. Você dá o nome que você quiser. Entendeu? Cada um dá o nome que quer. Então as pessoas têm que entender que a religião, ela tem o seu lugar. Lógico que você não vai misturar, você está lá fazendo um ritual de Jurema, e eu não vou pegar, abrir no meio do ritual de Jurema uma Bíblia e começar a rezar salmo. É lógico. Né? Que não tem nada a ver. Mas se eu tiver dentro de uma igreja lá, como eu já fui convidado há um mês atrás, eu fui na igreja lá de um amigo lá, que ele é adventista. Falou, vamos lá na minha igreja conversar. Foi vestido de pai de santo lá na igreja do cara, me trataram muito bem. Claro. Por quê? Porque as pessoas têm que entender que respeita. E o que eu acho engraçado hoje não é os evangélicos que estão acabando com a religião. Exato. É o próprio pessoal do candomblé, o próprio pessoal da Umbanda. Olha lá, olha, eu sou da Umbanda, mas se você for lá no terreiro de candomblé, eu vou raspar sua cabeça e colocar uma semente no meio da sua cabeça. Eles próprios estão queimando a religião. Aí pega uma pessoa lá do candomblé, ó, não vai lá na Umbanda porque o Exu lá, ele vai jogar pinga no chão, vai fazer você beber. Verdade. Então é o próprio pessoal, não é o evangélico tá rico. As pessoas cristãs estão ricas. E os umbandistas cada dia mais pobres, cada dia mais miserável. O povo de candomblé cada dia mais doente, cada dia mais sem conhecimento e sem ciência. Então é isso que as pessoas têm que ver. Entendeu? Tem um monte de livro aí que se você colocar para ler, não dá um copo de sabedoria. Porque é só abacaxi com melão. Tem escritor que ele escreve o livro do Preto Velho é igual ao livro do Caboclo, o livro do Caboclo é igual ao livro do São Jorge, o livro do São Jorge é igual lá não sei de quê. É tudo uma farinha só. Só muda os nomes. E o pessoal acha que tá certo. Então tem que questionar. Tem que buscar, ó, ir lá, que nem eu liguei essa semana para um autor lá do Rio de Janeiro e perguntei para ele, mas você escreveu um livro sobre Odu? E por que você colocou isso que não tem nada a ver? Aí ele veio me explicar, entendeu? Sim. Ele me explicou e nós ficamos uma hora conversando ali no telefone e ele foi me explicando, mas o senhor não me convenceu, porque isso não existe na África. Isso está queimando o culto de orixá. Claro. E ele pensou, mas eu já fiz 10 mil livros, eu paguei, vai ficar assim. Então você está vendo que as pessoas escrevem o que o povo quer ouvir? Não quer a verdade? Só que aquela coisa, a partir do momento que você escreve alguma coisa e alguém pega aquele livro e começa a praticar, é uma vida que você está mexendo. Então, é um perigo isso, porque você vai ter que responder amanhã por aquilo. Se alguém fez o que você mandou, você é o responsável. Então é por isso que eu falo, vocês podem entrar lá no meu site, que é www.marceloalban, pode pegar qualquer bode de emergência que tem lá e fazer, que eu garanto que não vai trazer nenhum problema para vocês. Pelo contrário, vai ajudar a resolver o problema de vocês. Pode ter certeza, porque eu tenho consciência do que eu estou passando. Não sou nenhuma pessoa que vou te ensinar a fazer uma comida para algum e falar para você colocar camarão que algum odeia. Não vou ensinar a fazer uma comida de Jurema para vocês que não existe. É um exemplo aqui que a minha amiga aqui, ó, Cida, lá do Cachoeira, ela tá perguntando aqui. A comida de caboclo dentro da Umbanda é a mesma dentro da Jurema? Então você vê que eu vou explicar que não é. Porque eu vou te falar uma coisa, que nem vamos fazer uma oferenda para os Tupinambá, né? O que vai precisar? Vai precisar de carne de boi cru. Vai precisar de 7 costelas de boi cru, 7 garrafas de vinho, 7 copos americano, com cada um com Jurema, e vai precisar de 7 galos carijó para ofertar a eles. E muita fruta. Tá vendo como é diferente? Sim. Bem diferente, porque na Umbanda você não vai fazer isso, você não vai lá dar carne cru pro caboclo e não vai dar lá 7 frangos pro caboclo, entendeu? Verdade. Então você vê que é bem diferente. Você vê que as oferendas são totalmente diferentes. E muitas coisas da Jurema você não usa guidá, você usa panela de barro ou aquelas gamelas.
ou seja, prato de madeira, para fazer a ofertação para aquelas entidades, entendeu? Exatamente. Bacana, Marcelo. Então é totalmente diferente. É isso que as pessoas têm que entender e respeitar, né? Eu acho que compreender que cada culto tem o seu, tem o seu fundamento, né? E hoje o Marcelo fala aqui de Jurema, mas é um sacerdote do culto orixá, sabe dividir isso aí, essa é a ética que eu acho que eu falo na religião, que eu acho importante, você saber de tudo e saber aonde colocar determinadas coisas, né? Na tua casa, na mesma casa onde é o que você cultua alta magia, culto orixá e Jurema. Sim. E o engraçado é que nem aqui, olha, eu tô recebendo uma pergunta da Julieta. Sim. Ela falou que está aqui, ó, faz exatamente 3 semanas que eu estou escutando o programa Raízes do Culto. E gostaria de saber, porque a gente ouve falar muito sobre alta magia. E eu gostaria de saber se eu posso me iniciar em alta magia. Em primeiro lugar, a mulher, quando ela se inicia em alta magia, ela já tem que ter uma distinção para aquilo. Ou seja, ela tem que praticar algum tipo de ritual de magia. E a mulher dentro da alta magia, ela chega até um certo limite. De um limite para lá, ela não passa. Então, muitas mulheres não são aceitas dentro do círculo de alta magia, entendeu? Entendi. Porque ela tem que ter realmente o sigilo já de natureza no corpo ali. Porque a mulher dentro da alta magia, ela não vai muito longe, entendeu? Ela não se torna uma sacerdotisa de alta magia. Então as pessoas falam, eu sou bruxa, mas eu me iniciei na alta magia e hoje eu sou sacerdotisa de alta magia. Não, a mulher não chega, porque a sociedade da aliança, que é feita desde o tempo de Adão e Eva, era composta por homens e não mulheres, entendeu? Sim. Então ela jamais vai ser sacerdotisa. Quando a mulher fala de alta magia, as mulheres falam, porque eu falo, elas não sabem o que elas estão falando, viu? Não sabem, porque é uma sociedade para homem, não é que tem preconceito, entendeu? Mas não tem como, porque no tempo que começou a sociedade, que começou a ser, que a consciência de Deus caiu sobre a terra, e os homens começaram a deixar de falar com Deus, e passaram a ser uno, né? Sim. Único. Eles começaram a buscar outras formas. Foi os homens que fizeram o primeiro sigilo para invocar a grande consciência de Deus, entendeu? E como a grande mãe da alta magia, que eu não posso estar falando o nome dessa senhora no ar agora, ela vem dar consciência de todas as criaturas que existem sobre a terra, seja anjos, seja demônios, seja seres encantados, fada, gnomo, o que você quiser chamar, ela libera sobre a terra com esta reunião. E todos ali presentes ficaram com algum defeito físico. E até hoje nós podemos ver aí na terra essa demência daquele tempo até hoje, entendeu? Entendi. Então não pode. Não pode. Entendi. Então, e as pessoas que acham que conhecem alta magia não conhecem. Eu ia passar só a Elaine, ela pergunta pra você se é possível você passar até o final do programa alguma magia, alguma coisa dentro da Jurema para a saúde. Sim, posso, com o maior prazer e orgulho de falar sobre Jurema, que é um assunto que eu gosto muito, para as pessoas poderem vencer a doença, poder vencer o inimigo invisível, né? Sim. Então, mas aí que está. Primeira coisa, tem que saber o tipo de doença que a pessoa está sofrendo, se é uma doença de ordem espiritual ou se é uma doença de ordem material. Eu tenho que ver qual que é, se é material ou se é espiritual, entendeu? Entendi. Bacana, eu vou pedir para fazer o seguinte, pedir para Elaine mandar isso pra gente, até o final do programa a gente repassa isso pra você, né? Aí... porque aí fica mais fácil, porque de repente a pessoa acha que está com algum problema de saúde, mas ela não foi no médico. Sim. Então ela tem que buscar também a medicina, porque nós somos matéria. Nós somos 95% espírito, mas nós temos 5% de matéria que devemos cuidar também. Não é só olhar, eu faço tudo. Não é assim não. A Jurema, ela cuida da parte que cabe a ela. O que não cabe a ela, ela não faz. Bacana, Marcelo. Bacana. E também tem problemas, né? Seja ele de qual for a finalidade, saúde, financeiro, amoroso, pessoal,
que é necessário realmente um atendimento particular, uma consulta, para compreender também, né, o que realmente acontece. Porque às vezes uma certa medicina serve para um, mas não serve para outro, né? Sim. As pessoas muitas vezes elas querem, vamos dizer assim, achar a resposta e a solução tudo no mundo espiritual. E nem tudo o mundo espiritual dá de graça. Nem tudo o mundo espiritual mostra de graça. Tem coisas que você tem que passar e tem que correr atrás. Aí quando o mundo espiritual vê que você realmente está correndo atrás, aí sim, ele te dá oportunidade para você vencer aquilo que você está passando hoje, entendeu? Entendi. Mas sem sacrifício não existe remédio. Pode ter certeza disso. Bacana, Marcelo. Olha, Marcelo, estou me cobrando aqui para ver se você pode falar novamente, só comentar sobre aquela questão das 3 mediunidades que você falou. Então, existe a mediunidade ativa, né? Que é aquela que o médium pega e se manifesta com a entidade ali, ele incorpora, recebe lá o caboclo, recebe o baiano, recebe o preto velho dele, recebe conforme a necessidade dele, né? E tem aquele médium que é o médium que é passivo, ele não incorpora, mas ele tem mediunidade, ele tem a sensibilidade, e ele cuida das entidades ali, ele camboneia, vamos dizer assim, as entidades, dando o que elas precisam, mas ele sente a presença de espírito, ele sente quando a pessoa está com algum problema de saúde, algum problema de ordem espiritual, ele consegue identificar, sim, muito tranquilo. Então existe essas duas mediunidades. E existe também o que? Os médios, que existe o médium que tem uma incorporação, que ele toma conta dele, que ele fica desacordado, que é uma mediunidade totalmente ativa. Existe aquele médium que está com aquela mediunidade aonde ele escuta e vê, e quando a entidade vai embora, ele esqueceu de tudo. E existe aquela mediunidade do médium consciente, que ele é consciente. Ele escuta, ele vê, mas o espírito faz tudo ali. O espírito faz tudo ali, o espírito fala o que está acontecendo na vida das pessoas, e o médium acaba muitas vezes não acreditando, né? Sim. Falando assim, eu não estou incorporado, mas isso é uma outro tipo de mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade do médium muitas vezes não está sendo abalada o suficiente. Então, tem que saber como trabalhar essa mediunidade. Aí vai do zelador também, vai da casa, tem casa que leva mais os seus filhos para mata, levam mais os filhos realmente em matas virgens, não em lugares aonde um monte de gente vai. Hoje as pessoas têm medo de ir na mata porque existe esse problema de assalto, existe o problema de ser muitas vezes roubado ou acontecer algum acidente, então elas acabam indo em vales restritos, né? Sim. Mas ali é uma concentração de energia de todos os tipos, entendeu? E na Jurema dificilmente você tem um médium consciente, né? Na Jurema é difícil, porque se o médium for consciente, ele cai. No primeiro copo de Jurema que ele jogar pra dentro, ele cai pra trás. Não tem como. Ou você é, ou você não é. Porque na Jurema não tem como você fingir, entendeu? Sim. Não tem como você ser um médium consciente, porque a Jurema, ela te derruba. A Jurema, quando ela não te aceita, você vomita ela, te dá dor de barriga, entendeu? Destempera totalmente seu intestino. Você vai 3, 4 horas no banheiro sem parar. Então tem que tomar muito cuidado, porque a Jurema é perigosa. Porque ela é uma erva forte. Quando você prepara a Jurema, não vai só a Jurema, vai o segredo ali dentro, vai a ciência ali dentro. E aí é o perigoso, entendeu? Entendi. Bacana, Marcelo. Pode falar. Então quando você trabalha esse lado da Jurema, você tem que trabalhar o que, Ala? Você tem que trabalhar a mediunidade. Antes de você dar a Jurema para o seu médium, você tem que trabalhar a mediunidade dele, viu? Senão você derruba o seu médium, você pode mandar ele para o hospital e ainda responder um processo aí, né? A família achar que você tentou envenenar o médium. Então tem que ter cuidado na hora de brincar com a Jurema, viu? Bacana. Brincar, né, Marcelo? Brincar já é uma forma de dizer que já não se pode, né? Porque as pessoas brincam, entendeu? Sim. Então elas têm que ter cuidado na hora de brincar com a Jurema, porque na hora que você brinca, o rebate vem. E a hora que esse rebate vem, ele não traz só o problema para o médium, mas para a casa toda, viu? Sim. A Jurema, ela tem uma raiz. E quando ela enraiza dentro da sua casa, se você tentar derrubar ela derruba a sua casa primeiro. Olha.
Por isso que eu gosto da Jurema. Porque você não vê a pessoa fingindo. Não tem, porque o negócio rebate a pessoa ali de uma tal maneira que ela fica de escanteio, viu? Ela tem um lockout ali que acaba com ela. Ou é ou não é, né? Como você disse. Ou é ou não é. Meia conversa não tem. Bacana, Marcelo, olha só. Carlos Alberto, ele é de Distrito Federal, diz que é um bandista, ele carrega um baiano, só que no centro que ele frequentava tinha uma gira de mestre da Jurema, o Catimbó Jurema, ele disse. Assim, sendo a minha pergunta, baiano na linha da Jurema, ele é o mestre da Jurema ou não? Porque diz que baiano é o verdadeiro mestre da Jurema. Ele pergunta se procede isso. Então, o que acontece? Todas as entidades são mestres de Jurema. Cangaceiro é um mestre de Jurema. Todas as entidades, marujo, marinheiro, é o mestre da pessoa, entendeu? Sim. Então não é o verdadeiro e nem o falso, é apenas o mestre da pessoa. Não é que o baiano... E outra coisa, se você for pegar a entidade baiano mesmo, falando do baiano, é uma coisa da Umbanda, não é uma coisa da Jurema. Tá. Porque na Jurema tem os mestres, que eles vêm da cidade deles, mas baiano mesmo, falar baiano mesmo, não, é coisa de Umbanda, entendeu? Entendi. Seu mestre Rola Coco, ele tem o nome de Rola Coco, mas ele não é baiano, viu, Alan? É só o nome. Uhum. Ele é um cangaceiro, entendeu? Sim. E cangaceiro não é baiano. Tanto que os cangaceiros não gostam de ser chamados de baiano. Eles gostam de ser chamados de cangaceiro, entendeu? Entendi. Então não é não. É o mestre dele, é um baiano. Ele veio da cidade da Bahia, mas não é o verdadeiro não. Todas as entidades são mestre, independente de onde elas vêm. Bacana, eu estou perguntando aqui, Marcelo, se a pessoa que incorpora uma determinada entidade vai para a Jurema, é a mesma entidade que incorpora e se comporta como mestre, ou vem outra entidade? Não, vem outro. Vem a necessidade da Jurema ser abalada. Porque é a mesma coisa. Dentro da Umbanda, porque quando eu comecei, eu não queria ter envolvimento com o espiritismo, porque eu não gostava, eu tinha pavor, e aconteceu o que aconteceu comigo, então eu procurei a Umbanda, porque todo mundo fala que a Umbanda não tinha compromisso, entendeu? Sério, que nem o Candomblé, que nem a Alta Magia, que nem a Jurema. Então, era uma coisa mais light, entendeu? Sim. E eu fui pra Umbanda, me desenvolvendo da Umbanda, eu já incorporava Preto Velho, já incorporava Cangaceiro, já incorporava Boiadeiro, Exu, essas coisas. E lá eu virava na Umbanda eu virava com o seu Sete Frecha e virava também com Cobra Coral, entendeu? Sim. Eu virava com essas entidades. Depois que eu abalei a Jurema, que eu fiz as coisas da Jurema, não incorporei mais isso não. Aí, não veio mais. Aí veio já os mestres mesmo, né? Já veio os mestres, entendeu? Sim. Já veio o mestre Virgulino, entendeu? Aí já veio o mestre Virgulino, já veio o Preto Velho, já de outra forma, já veio tudo diferente. Bacana, né? Aí já veio coisa pra dar nó na cabeça, né? Pra abalar mesmo. Pra abalar minha Jurema, abalar meu cérebro. Por isso que eu sou meio perturbado, porque me abalou demais. Mas olha, a Jurema realmente, Marcelo, trouxe um pouquinho pra gente. 2 horas é pouco pra se falar de tudo que a Jurema carrega, mas eu acho que aí deu pra entender um pouquinho mais, eu acho, da Jurema. Acho que muita gente já ficou tirando suas dúvidas, algumas perguntas ficaram pra trás. Qualquer dúvida eu vou pedir que, de como chegar até o Marcelo, bastante gente perguntou. Então, as pessoas que tiverem interesse de ir até o Marcelo Alban, até o Eliashel Moguian, adicione no MSN, contato marceloalban@hotmail.com, e o telefone para contato é 0 operadora 11 4444 0883. E qual que é o site, Marcelo, para quem quiser acessar? Ela também tem todas as informações que eu passei, mas... Isso. Qual que é? O site é www.marceloalban.com.br. E amanhã tem, às 19 horas, a gira de Jurema de Preto Velho. Venha para tomar uma cachimbada, para tomar a bebida sagrada dos Preto Velho, e aí vocês vão entender como funciona a Jurema santa e sagrada. Axé em seus caminhos, né? E o programa vai ficando por aqui. Espero que todos os meus amigos, todos os ouvintes da rádio aqui, desse programa maravilhoso que é o programa Raízes do Culto, tenham gostado hoje de ter falado de Jurema, e nós podemos depois estar falando, ressaltando mais à frente sobre a Jurema, comentando com o povo da Jurema, entendeu?
E aí também as pessoas podem me estar me ligando, se quiser marcar uma consulta, eu tenho um consultório lá na Vila Mariana, onde eu atendo também. Então tudo isso vocês podem estar procurando entender, compreender melhor falando comigo pessoalmente. Então eu peço a todos vocês que quando tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no MSN, no site, seja por telefone, mande uma carta, porque hoje só não fala comigo quem não quer, porque eu estou aqui na mídia, estou aqui com as pessoas 24 horas no ar. Então mande seus e-mails, mande suas perguntas, que eu com certeza vou estar respondendo. Axé em seus caminhos, um ótimo final de semana, que a Jurema Sagrada reflita a luz no coração de cada um de vocês, dando a ciência e o conhecimento, que Salomão lhe dê uma boa vida e um bom dia, cada dia mais e mais e mais. Axé em seus caminhos e até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto. Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, criando uma ligação entre o pensamento e os orixás, transmitindo com qualidade o melhor dos toques de Umbanda e Candomblé, no ar 24 horas por dia. Não deixe de ouvir www.radiotoquesdearuanda.com.br.